buenas noches. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Opa. De ressaca hoje? Qual que é o negócio aí, meu amigo? Uma ressaca eleitoreira, diria. Uma ressaca eleitoreira? Uma ressaca moral, basicamente. Vamos ver se a gente consegue trazer alguma coisa boa Exato. disso hoje, é isso? Opa, sempre dá. Temos, inclusive, pessoas ilustres, como sempre, não? Temos nosso querido e amado parceiro, nosso grande professor, Denis Garcia Xavier. Boa noite, professor. Como é que tá aí, meu amigo? Como é que estão, gente? Tudo bem? Já tô com saudade de vocês, uma saudade hétera, mas uma saudade de vocês. Espero que a gente se encontre logo de novo. Cara, a saudade aqui é recíproca, meu amigo. Sim. Estamos te esperando para semana que vem. Semana que vem teremos mais um, não é verdade? Isso aí. Semana que vem nós temos um episódio especial, vai ser muito massa, cara. Dessa vez o professor não está aqui conosco, mas está direto de Minas, para a gente falar um pouquinho dessas eleições, aí, de tudo que aconteceu ontem, e para responder uma pergunta que é muito legal, que é por que a Liberdade perdeu. Mas, antes de a gente começar por aí, tem algumas coisinhas que a gente tem que fazer. Não é verdade, meu querido Caio? @Beyond the Cave, galera. Todo mundo já sabe, ajuda a gente lá, sininho, né? Vai lá, inscreva-se no canal, siga a gente, ajuda esse projeto crescer e se tornar conhecido por cada vez mais pessoas. Então vamos lá, @Beyond the Cave PDC, galera. E já que você falou de projeto, né, Denão? Esse projeto aí vai ficar cada vez maior, né, meu amigo? Vai, cara. Então, assim, a gente se encontrou há um tempo, que a gente fez o nosso primeiro episódio lá atrás, foi muito legal. Depois a gente fez um outro, e aí a gente foi se aproximando. E eu acho que a gente tem que começar a fazer esse negócio juntos aí, cara. Eu gosto muito de estar com vocês, vocês são figuras extraordinárias. O podcast é maravilhoso. Então, velho, a gente é muito afinado nas ideias, é muito legal. Cara, não fala assim que esse amor hétero aí tá cada vez maior, meu amigo. Vou te falar, viu, cara? Pra nós é, antes de mais nada, uma honra, cara. Obrigado mesmo. Exatamente. E com muito prazer e muita satisfação, né, meu amigo? Porque é importante a gente estar junto dos nossos, certo? Isso aí. E só que tem uma outra coisinha que é o apoia.se, então para quem tá seguindo a gente aí, apoia.se/Beyond, tá? Ganha uma camiseta nossa, faz parte do nosso grupo, faz perguntas pros convidados. Então, quem tem interesse, gosta da liberdade de coisas boas e descobrir o que é a vida boa, fica aí o convite para entrar no nosso apoia.se/Beyond. Entra pra nossa maçonaria. Entra isso mesmo. para a nossa maçonaria. Cara, como a gente vai falar do que aconteceu ontem, eu queria, antes de tudo, te perguntar, Denis, você que foi o candidato a deputado federal aí em Minas, um cara que, diferenciado, escritor, extremamente intelectualizado, como é que foi para você essa experiência? Eu digo, pelo processo em si e depois vendo o outcome dele aí, cara, como é que foi o negócio? Cara, olha, eu desde ontem que fui pensar um pouco no resultado de tudo que a gente viveu, né? Eu me lembro aqui que estávamos, minha equipe e eu, o Paulo Dante, a minha esposa e eu. A equipe de 3. A minha equipe. E tem mais o meu querido Rafael Werner também, que tá em Contagem, que ajudou muito nesse processo. E a gente começou a acompanhar em tempo real a contagem dos votos. Cara, na hora que bateu ali 40%, 50%, já começou a dar um susto muito grande, porque a gente começou a perceber que eu tinha imaginado o seguinte, não, eu estou recebendo pessoalmente uma grande rejeição, então os meus números são ruins, só que aí eu comecei a ver, o Paulo que estava acompanhando pelo computador, eu falei, cara, começa a ver os outros números da galera. E daí a gente viu campanhas com muita grana também, defensores, vamos assim dizer, históricos da liberdade no Brasil, tomando uma surra, cara, mas tomando uma surra de vara, um negócio assim realmente brutal, os números sendo apurados e os votos chegando em conta-gotas, e o resultado, cara, foi esse maluco, assim, de que nós fomos sufocados, talvez por duas coisas, e aí eu falo mais especificamente do Novo e de um contexto geral da defesa da liberdade. Por parte do Novo, especialmente em Minas Gerais, por uma campanha que destruiu os defensores da liberdade no Estado, porque o Zema optou por fazer uma coligação aqui visando 2026. É mentira
esse negócio de falar que estava buscando governabilidade no segundo mandato, não é verdade isso. A verdade é que isso era anunciado aos 4 cantos, que havia um projeto, há um projeto para 2026, Zema presidente, e o cara abraçou a escória da política nacional aqui em Minas Gerais. Isso fez com que quem era do Novo, ou quem é do Novo, perdesse o protagonismo junto ao governador do partido. Então, quando o governador do partido poderia abraçar, vir aqui ao Uberlândia e falar, meu candidato em Uberlândia é o Denis Xavier, meu candidato em Belo Horizonte é o fulano de tal, meu candidato é o fulano de tal, só que em Uberlândia ele abraçou, quer dizer, é mais fácil de listar, ele não abraçou. Então, isso pulverizou qualquer força política que a gente pudesse extrair da figura do governador. Esse foi um primeiro elemento. Mas agora, falando mais em plano nacional, a gente foi esmagado pela polarização Bolsonaro-Lula, né? Então, assim, se o cara lambeu o Bolsonaro, independentemente de quem ele seja, independentemente do que ele faça, independentemente dos valores que ele defende, se ele diz que Bolsonaro é o mito e o outro disse que o Lula é o herói da nação, os votos foram para aí. Cara, Carla Zambelli bateu recorde de votos. Uma mulher que sempre votou no pior do coletivismo. Carla Zambelli foi a favor de fundão eleitoral, votou pautas assim inomináveis para quem gosta um pouquinho de liberdade. Esse menino aqui de Minas Gerais, que foi um recordista nacional de votos, Nicolas, um menino que tem a espessura intelectual de uma pulseira de camelô, mas, cara, ele responde a uma mensagem muito clara de bolsonaristas e evangélicos. Mérito dele que soube extrair essa vantagem para sua campanha. Só que aí, quer dizer, para quem defende alguns princípios e valores, é um tanto assustador, porque, cara, o Novo saiu de 8 deputados federais para 3. Ô, Denão, desculpa te cortar, mas você acha que o Novo, quando brigou diretamente lá atrás com o Bolsonaro, de uma forma talvez muito radical para a situação, acabou se prejudicando do ponto de vista político lá na frente, assim, meio que não olhando pro big picture que estava acontecendo, porque essa polarização que você fala, ela realmente joga os dois lados, um contra o outro, né? E por mais que tem várias coisas que a gente não concorde, nós estamos mais ou menos, né? Vamos botar todo mundo no mesmo, mas mais ou menos ali no mesmo barco, vai pelo menos tentando arrumar para o mesmo norte, mesmo que às vezes de maneira diferente. Você acha que isso foi uma falha do Partido Novo, olhando agora, né? Óbvio. Então, aqui nós temos que levar duas coisas diferentes em consideração. Uma coisa é o partido, uma coisa é a instituição Partido Novo, que realmente, sob a égide do Amoedo, né? Que então não tinha já nenhum cargo de liderança formal no partido, mas tinha uma grande ascendência sobre o Diretório Nacional. Deu uma ordem mesmo de ir para a rua, vamos brigar pelo impeachment do Bolsonaro, etc, etc. E o Bolsonaro xingou ele meio lá, pessoalmente, e aí ele apelou. E partiu para ataques assim, pessoais mesmo, e se perdeu. A verdade é que Amoedo se perdeu nesse embate. Ele perdeu o discurso, ele perdeu a fala propositiva, ele ficou só nisso, monotemático. Esse é um ponto. Agora, por outro lado, cara, por que eu não concordo totalmente com a ideia de que esse tenha sido o problema, mas apenas uma parte do problema? É que quando você pega os 8 deputados federais do Novo, e quando você pega os outros mandatários que o Novo tinha até então, não houve uma adesão a esse discurso do partido. Antes, pelo contrário. Quando você pega a bancada federal dos 8 deputados, você tinha lá uma galera que, assim, não falou em impeachment, não falou contra Bolsonaro, assim, a não ser muito pontualmente em votações específicas. Então, dizer assim, o Novo errou porque fez isso com relação ao Bolsonaro, ou fez aquilo com relação ao Bolsonaro, eu acho que não é suficiente para explicar, porque não houve uma atitude única do partido e dos mandatários. Houve uma clara cisão nesse sentido. Mas sim, o fato de ter, enquanto partido, feito um discurso radical e, vamos dizer, monotemático em relação a Bolsonaro, eu acho que não ajudou. Não ajudou. Não, sabe, eu estava olhando os números lembra o Ricardo Salles?
Ele era do Partido Novo, foi até lançado lá para prefeito aqui em São Paulo, depois foi expulso, né? E eu vi que nas últimas eleições para deputado estadual, ele teve 36 mil votos. Ou não foi federal, e não foi eleito, isso pelo Novo. E agora, cara, apoiado, obviamente, no que você falou do Bolsonaro, o cara teve 640 mil votos, entendeu? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque ligar esse discurso para ter o resultado na praxis é o nosso problema, me parece, entendeu? Então a gente volta a uma coisa que a gente fala muito aqui, que é isso. É como que você traduz esse liberalismo de um jeito que se traduz em voto, cara. Porque hoje a gente está aqui, puto da vida, olhando e falando, cara, liberal já não tinha pouco. Agora, então, só sobrou coletivista de direita, entendeu? O Congresso foi até uma tendência mais conservadora, mas de pessoal mais coletivista, com uma outra visão. E isso que causa frustração, entendeu? Uhum. Não, cara, mas assim, eu não tenho falsas esperanças de que a gente vai resolver isso rápido, e eu falei inclusive isso aí outras vezes. Mas só que o meu diagnóstico é que a gente vai demorar mais ainda. É basicamente isso. A gente já sabia que não ia resolver isso rápido. Mas a impressão que eu tinha era de que naquela janela de Overton, naquela janela de oportunidades das novas ideias, que a gente tivesse avançado um tanto. Mas não é. O brasileiro, é mentira que o brasileiro esteja preocupado com liberdade. É mentira de falar assim, o fulano defende a liberdade, o cicrano defende a liberdade e isso nos agrada. Não é verdade esse ponto. O brasileiro está preocupado com qual é a pauta com a qual eu mais me identifico, no sentido de que eu me submeta a ela de bom grado. Qual é o representante ao qual eu me submeto de maior bom grado? Então, não tem essa questão de falar... Olha, vê o Zema em Minas Gerais, que é, para mim, eu disse isso no story, talvez o maior vilão na defesa das liberdades nessas eleições. O Zema claramente abandonou um projeto de política, um projeto de visão de defesa da liberdade dos indivíduos e abraçou um projeto de poder. Ora, mas o que caracteriza esse movimento? Isso caracteriza o PT, isso caracteriza o Bolsonaro, isso agora caracteriza o Zema. Os caras entram na política. E aí eu tenho que concordar cegamente com o Thomas Sowell, quando diz, cara, em primeiro lugar os caras estão preocupados com eleição, em segundo com reeleição, e qualquer coisa que esteja em terceiro lugar está muito distante das duas primeiras. E isso me dói, cara, porque a gente mais uma vez perde a chance, a oportunidade de chancelar uma posição na defesa da liberdade e ganhar espaço político com isso. A gente não precisava correr em busca do poder, abrindo mão dos nossos princípios. Mas é a velha ilusão de que dentro da máquina, fazendo as mesmas coisas que os adversários, a gente vai conseguir se diferenciar deles. O novo, do qual hoje eu me desfiliei, é um partido de social-democracia. É um partido de social-democracia. E eu não vou chancelar a social-democracia, porque para isso já tem PMDB, já tem PSDB, já tem uma ala do PT. Por que eu preciso do novo para fazer isso? Não é diferente, cara. E isso é que dói, porque os projetos eles não saem do papel, sabe? Na hora que vai para o mundo real, vira isso que virou. Ô Denis, você acha que o que me chamou muito a atenção nessa eleição especificamente foi o embrutecimento do pensamento político, né? Então, assim, todo aquele germe que a gente viu, né, de discussão e das pessoas, né, tentando arriscar a se informar melhor sobre teoria política e tudo mais, acho que um pouco dessa polarização Lula-Bolsonaro fez isso meio que virou meio uma paranoia na cabeça das pessoas e as pessoas passaram, eu arrisco a dizer, a voltar muito mais com o sentimento. E aqui eu não quero dizer que, não, existe um voto completamente irracional, a gente não é ingênuo nesse nível, mas as pessoas votaram nessa eleição com puro sentimento. E o meu ponto para fundamentar essa tese é o seguinte, hoje o Bolsonaro ele é odiado pela maior parte dos brasileiros, né? E por que eu digo odiado, né? Porque, veja, 55 milhões de pessoas entregaram o seu voto a um candidato que sequer tinha um plano de governo. Então, elas abriram mão de qualquer racionalidade
possível. Então, o que sobra? Sobra o sentimento, né? E assim, né? O brasileiro, ele não mudou a sua convicção moral nos últimos 4 anos, dos últimos 5 anos. Você estava nas manifestações, assim como nós todos estávamos. Então, a gente não piorou moralmente enquanto nação nesse intervalo. As pessoas que estavam na Paulista continuam condenando os malfeitos que aconteceram. Agora, o que justifica esses 55 milhões de novos petistas, né, dos últimos dias? Né? Então, entregar de forma, né, cheque em branco, só tem uma reação, né, que a gente pode atribuir a isso, né? É a ira, né? E é a ira com o sentido que eu vou quebrar e se cair o vaso e eu estiver junto, foda-se, eu quero que acabe, que eu não quero que esse cara, né, fique lá mais 4 anos. Então, isso de certa forma, como é que você vai falar em pensamento político, em racionalidade, liberdade e todas essas coisas numa população majoritariamente polarizada nesse nível? Queria saber o que se você concorda com isso. Não, eu acho a sua leitura perfeita. Eu subscrevo completamente e, assim, eu não acho que seja possível falar em racionalidade, não acho que seja possível falar em filosofia, não acho que seja possível falar em evolução num caso como esse. Assim, não acho mesmo. Porque, cara, desde Homero, né, você sabe que ira é a primeira palavra que está registrada na Ilíada de Homero. Ira, canta minha musa, da ira de Aquiles. Ó, musa funesta de Aquiles pelida, né? De Aquiles, filho de Peleu. A ira é sempre uma péssima conselheira. E o brasileiro está nessa bile, nessa irracionalidade das ações. Por isso que eu acho que o nosso trabalho, ele, que já não era muito simples, ele se torna progressivamente mais difícil. Porque, exatamente, de novo, quando nós tivemos, em 2018, um lapso de esperança, quando nós tivemos defensores da liberdade ganhando relevância, ganhando uma certa voz, o que acontece agora nesse ano é um retrocesso completo às pautas coletivistas. E a política, ela se retroalimenta do que nós estimulamos nela. Né? São as famosas pautas de incentivo. Vamos lá, qual que é a mensagem que você dá em âmbito nacional quando você pega uma pessoa que, pelo simples fato de dizer que é bolsonarista, não tem pauta, não tem discurso, não tem princípio, não tem nada. Ela fala assim, viva o mito, viva Bolsonaro, que votou a favor de 5 bilhões de reais em fundo eleitoral e vence com 1 milhão de votos. Qual que é a mensagem que você dá? A mensagem é muito clara. Não importa se você tem princípios, valores, se você tem projeto ou não. Eu quero saber se você está no grupo daqueles caras que a gente acha que são, aos quais a gente acha que deve se submeter de bom grado. E pronto, é o que basta. Cara, eu conversei com amigos que foram mesários, os caras falam, Denis, é triste ver o modo como as pessoas escolhem aqueles para os quais vão votar. Quando escolhem, quando não pega um papel lá de última hora no chão e bota naquilo que está lá mesmo para não deixar em branco. Sim. Sabe, você pegou, o Caio falou, acho que o Caio falou muito elegantemente, ele falou embrutecimento. Talvez esteja mais para bestialização, nesse sentido que você está falando. Mas eu vou pegar a temática de tribalismo e eu penso uma coisa interessante, porque eu te falo basicamente que até a Dilma, desde que eu nasci até a Dilma, a discussão política que tomava maior expressão era a discussão econômica. Sempre foi. Tem até a frase famosa de um assessor do Bill Clinton, que perguntaram para ele o que faz ganhar uma eleição, e ele responde famosamente, "Is the economy stupid?" Sempre foi economia. A pauta econômica sempre teve a primazia do debate político brasileiro. E nós estamos agora num debate cultural. E é engraçado o que você falou, porque você falou de tribalização enquanto guerra cultural.
propriamente dito. De dissolução de valores e princípios e voltar para o tribalismo. O tribalismo faz isso. O sectarismo, ele destrói. É a guerra de todos contra todos, basicamente. E eu acho curioso, pegando nesse contexto, já que não a questão econômica brasileira, que sempre teve maior expressão, ela sequer habitou o debate político atual. Ninguém falou de economia. Cadê a economia? Ninguém falou nada de economia. Não foi econômico. Não teve nem pauta propriamente dita, mas o que sempre foi, não foi nessa. O único momento que foi econômico foi quando a gasolina estava subindo. Isso. E era prejudicial. Isso. Mas, de novo, é um instrumento político para criar para mostrar enfim, sim, já um estratagema prático. Mas meu ponto aqui nunca foi economia. O que você vai fazer? Qual que é o plano? Não foi essa discussão. E eu acho curioso, porque me lembrou, de certa forma, o mesmo problema que o Brasil teve na Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, o que aconteceu com a América do Sul? Ela inteira se fechou em ditaduras. Porque na Guerra Fria ou você estava do lado dos Estados Unidos ou você estava do lado do inimigo. Como a gente estava no mesmo continente, no hemisfério ocidental, todo mundo fechou com os Estados Unidos, com exceção de Cuba. E aí o ponto objetivo é, toda vez que os Estados Unidos têm uma guerra, seja ela Guerra Fria ou guerra cultural, esse germe vem para o Brasil e vem com força. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque você elencou muito bem o ponto de ser uma guerra quase que cultural, é um tribalismo, é uma seita diferente. E não tinha proposta. Você acabou de frisar isso muito bem frisado. Não é porque eu discordo de você por causa da proposta. Não se discute proposta. Então, pensando enquanto um germe importado, ou seja, uma contaminação, uma piora brasileira, eu não vejo ela como legitimamente autóctone, entende? Ela não é de fato brasileira. Ela é, ok, existe a questão brasileira, mas ela é galvanizada, piorada por uma questão de guerra cultural que eu não vejo do nosso país. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Você consegue ver isso no mundo hoje em dia? Faz total. Eu vou te contar assim, algumas coisas que aconteceram nos bastidores da minha campanha. Eu, com muita frequência, fui questionado sobre, por exemplo, o meu posicionamento sobre aborto. Denis, eu estou pensando em votar em você, seu nome apareceu aqui para mim. Sabe quantos me perguntaram sobre projeto em educação, em economia, projeto político, projeto de segurança? Sabe quantos? Nenhum. Eu tenho quase 115 mil pessoas me seguindo no Instagram, mas uma galera que chegava, que não é de seguidores, que não é de amigos que estão ali acompanhando diariamente, mas de gente que veio de fora. As minhas contas chegaram em mais de 2 milhões de pessoas. Eu estava levantando os dados. Caraca. Só em Minas Gerais. A gente teve um alcance de mais de 2 milhões de pessoas só em Minas Gerais, em 30 dias, com um engajamento muito expressivo. E eu só recebi duas perguntas eram prevalentes no inbox da campanha. Qual que é a sua posição sobre o aborto e você apoia Bolsonaro ou Lula? Era isso. Isso resume a sua fala. Então, não é que o cara está preocupado assim, eu quero menos Estado porque isso vai trazer mais comida para minha mesa, eu quero ter uma educação melhor para o meu filho. Cara, não interessa. Isso absolutamente não interessa. Mas quais são os níveis educacionais, os projetos? Qual é o projeto para a reforma tributária? Qual é o projeto para a economia? Não interessa. Basta ver os debates que nós tivemos. Vocês viram o debate da Globo? O que foi aquilo? Aquilo é um retrato do Brasil. Você tem um padre que não é padre, falando sobre a importância de se respeitar os padres. Um cara que, eu não vi os votos dele, mas se ele teve mais votos do que algum liberal por aí, não me surpreenderia. Você teve um xingando um, outro xingando o outro, e falando que um é bandido, o outro é corrupto, todo mundo tem razão. E nessa, cara, assim, eu confesso, eu tô numa crise de aporia mesmo. Assim. Eu tô numa crise de aporia nesse momento. Aporia é o termo grego para perplexidade, para não saber exatamente para onde vai, né? A aporia é o final do diálogo socrático. Quando você está debatendo um tema e que o cara fala assim, e agora? Fala, agora cada um vai para sua casa e vai pensar na vida. Um pouco é isso, eu não sei. Eu vi grupos de liberais já se manifestando cegamente por esse ou por aquele candidato, quando agora, mais do que nunca, nós que somos reais defensores da liberdade, que não estudiamos com os valores, de a gente dizer, olha,
Independentemente de quem você vai votar, olha aqui os princípios e tudo. Os caras não estão nem aí. Gente instruída. Gente que leu. E o que você está falando, e a gente tem tentado aqui, tá tentando construir agora nesse episódio, talvez justifique Zema e Lula, né? É exatamente isso que a gente tem conversado, porque assim, ó, ok, Zema é um excelente governador, mas o Bolsonaro eu não quero, então logo Zema e Lula. Exato. Zemula. É Zemula. Eu acho que um dos problemas fundamentais é que vamos chamar de direita essa coisa da guerra cultural, o liberalismo, tem justamente uma ênfase em princípios e valores. Mas eles não têm uma capacidade pragmática em sentido realista político. Então me parece que parte da direita, ou pelo menos ela inteira, ela não tem uma estratégia pragmática no seu bloco. Fato. Ela se quebra, inclusive, se bate. Exatamente, mas ela precisa ser realista política, ela precisa ser maquiavélica, no sentido de... Falo isso. Ela precisa ter uma estratégia prática. Exatamente. Realpolitik, é isso. Porque me parece que o Zema está jogando o jogo. Existe uma relação em política que é o poder pelo poder. Assim, eu preciso ter uma capacidade de mando, uma capacidade de influência. E se a direita não se apropria desse espaço, nessa lógica, a gente vai virar os bobão que fica falando em ética. Como é que você sabe a hora que você passou do limite? Eu gostei dessa problemática. Mas a pergunta é, como é que você sabe quando você passou do limite? Quer dizer, não existe santa em puteiro. Então, se você entrou lá de alguma forma, pelo menos os beijinhos vai ter que dar em alguém. No mínimo isso. A situação cultural é de tal maneira que todo discurso político e social é ideologia por definição. As pessoas estão consumindo discursos. Sim. Então, qual que é a estratégia de direita? Você já leu o Walter Lippmann, sabe? Sim, gosto muito dele. Se eu estou falando de uma estratégia de direita através do discurso, como que eu instrumentalizo esse discurso para produzir uma massa de direita, para produzir uma educação de direita? Qual que é a estratégia mais maquiavélica? Como é que a gente faz o ódio passar, né? Porque assim, aí uma das vantagens da ira é que ela passa, né? Ela começa e ela passa. Para o segundo turno, você acha que vai dar tempo da gente convencer parte desse povo que ou se absteve de votar ou que está completamente puto com o Bolsonaro? Você acha que existe alguma forma, como o Camarão está perguntando, racional de tentar trazer de volta ou reverter parte desses 55 milhões de votos? Não, porque agora... Vamos lá, aí são algumas coisas sobre o que você falou. O primeiro ponto a gente tem que fazer uso da fortuna quando ela nos é favorável. Isso faz parte do universo do bom príncipe, não é isso? Virtude e fortuna, isso aí, perfeito. Quer dizer, quando a sorte sopra a seu favor, você tem que saber surfar essa onda de sorte. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu em Minas Gerais em 2018. Em 2018, o Zema, um candidato completamente desconhecido, das fileiras do Partido Novo, até então um partido defensor da liberdade econômica, com pautas fundamentalmente de liberdade econômica, muito pouco os costumes, esse cara começou a aparecer no último mês, nas últimas 2 semanas da campanha. Não tinha. Por quê? Um grande adversário dele não, dos 2 mais bem colocados saiu, depois um outro saiu, e o Zema caiu sozinho com uma possibilidade de terceira via entre 2 candidatos com muita rejeição, que era a Anastasia de um lado pela associação com a Aécio Neves e era o Pimentel do outro pela associação com o PT. Pelo conjunto da obra. Cara, foi um negócio, assim, sabe quando o vento sopra assim a favor, a vela infla e o barco ganha velocidade? E a gente acordou com Zema governador. Tanto é verdade esse quadro que eu estou dizendo para vocês, que o Zema no outro dia não sabia o que fazer. O Zema não tinha um plano, falar assim, acordei governador. O negócio caiu no colo dele, aí teve que montar toda uma equipe. O Zema foi buscar secretário de governo no Rio de Janeiro, nem conhecia gente suficiente de Minas Gerais para fazer as coisas, numa doideira completa, mas fez um bom governo. Isso significa o quê?
um cara que saiu com praticamente 80% de aprovação, se ele é efetivamente o defensor da liberdade, o que ele faz? Ele traz o movimento para ele. Ele fala assim, opa, cara, eu sou o governador dessa birosca. Eu estou com 80% de aprovação, não consegui grandes reformas estruturais, mas mesmo assim, olha a minha aprovação, isso é capital político, e agora a banda vai tocar na segunda eleição como no meu ritmo. Então, eu vou colocar a banda para tocar no meu ritmo. Então, você traz do movimento de liberdade e pauta os coleguinhas. O que aconteceu em Minas Gerais? Sem nenhuma necessidade, mas pensando em 2026, os caras abraçaram Janones. O Zema fez campanha abraçado a Janones. Jesus. O Zema fez campanha abraçado a Paulinho da Força. Nossa. A Marcelo Aro, que entre os 513 deputados federais brasileiros está na posição de 480 entre os piores do Brasil, uma desgraça coletivista. Então, a gente perde uma chance, quando o vento sopra a favor, de construir uma pauta, de apresentar princípios. O que nós fizemos? A gente regrediu tudo de novo, moçada. Pode fazer uma pergunta e aproveitar a sua fantástica colocação do Maquiavel no Príncipe, que fala de virtude e fortuna. E aí, se sobrou fortuna, minha pergunta para você é, faltou virtude? Total. E aí, pegando isso, quer dizer, como é que a gente consegue montar, e eu não quero ser platônico, extra platônico, já que a gente é muito, mas como é que a gente consegue colocar o filósofo rei no lugar certo? Puta que pariu, tá fácil, hein, Titio? Entende? Quer dizer, porque tem Mas há filósofos reis? Essa é uma pergunta. Nem há. Porque o problema é assim, né? A gente fala, se eu te perguntar, o Brasil é um país, eu perguntar para qualquer pessoa, o Brasil é um país rico? A resposta seria, o Brasil é um país riquíssimo. Em cima do ar, na terra, abaixo da terra, no mar. Qualquer lugar que se apontar o dedo no Brasil é riquíssimo, sem a menor sombra de dúvida. Como é que a gente vive na miséria, né? Quer dizer, e do ponto de vista intelectual, o Brasil é rico, o Brasil é muito rico intelectualmente, mas as pessoas estão tocando suas vidas. Elas claramente não estão na política. Como é que a gente consegue fazer essa pauta liberal ter capilaridade para dentro da política? Quer dizer, se a gente pudesse pensar na grande guerra e não na batalha que foi travada agora, mas na guerra em latíssimo senso, como é que a gente procederia? Ô Camara, você sabe que teve tem um sujeito italiano que ele faz um trabalho tão bonito, ele pega uma combizinha, ele enche de livro e vai para cidadelas italianas apresentar leitura para os meninos, assim, e uma vez eu vi uma entrevista dele num canal italiano, tipo um Roda Viva, e alguém fez essa pergunta para ele, né, de falar assim, como é que você faz alguém gostar de leitura? Como é que você instiga isso na pessoa, né, gostar de pegar um livro e falar assim, olha que negócio legal. Ele falou assim, olha, existem algumas variáveis, mas a coisa principal, oferecer um livro que em algum momento vá tocar a emoção daquela pessoa. E a partir do momento em que você coloca o fogo nesse pavio, ele não se apaga mais. Então, todos nós aqui já tivemos essa experiência uma vez na vida, que é quando você abre um livro e fala assim, que isso, cara, que coisa maravilhosa. Ou a gente poderia avançar isso daí, e nas nossas experiências pessoais, quando a gente se encontra com os amigos no bar, lá para fumar um charuto, e fala, cara, eu não queria nunca mais ir embora daqui. Porque a conversa é boa, a ocasião é boa, a poltrona está confortável. Então, é aquilo que a gente falou de virtude e fortuna, porque quando a gente pega uma situação favorável e tem a possibilidade de ver como isso pode ser bonito, bom para as coisas da vida, é que a gente consegue avançar. A gente, de novo, perdeu a chance. Essa página da nossa história passou de novo. A gente vai ficar... Vamos lá, vamos fazer um exercício de imaginação? Vamos supor agora que o Bolsonaro vença e você tem lá um congresso assim chamado bolsonarista. Vocês acham que a situação do Brasil vai melhorar? Eu posso garantir para vocês que não vai melhorar. Se der tudo certo, vai permanecer mais ou menos como está, sabe? É isso, essa é a nossa realidade. Aí os caras me falaram ontem assim, e se o Lula ganhar? Agora o Lula ganhando, ele tem um congresso bolsonarista, ele não vai conseguir governar. Gente, que tipo de droga que vocês andam fumando? Quando isso aconteceu na história do Brasil? Desculpa, nunca aconteceu isso, cara. Os caras acharam que virou uma Câmara de Lordes. Puro de novo.
Ele é centrão puro de novo. Vocês acham que esses caras que foram eleitos do PL são caras puro sangue, defensores de... Porque é PL, Partido Liberal, esses caras são liberais. Se tem uma coisa que o PL não é liberal. Sim. Então... Mas sabe o que é doido? Porque quem um pouco cola essa narrativa é a esquerda. O Congresso se tornou conservador e as pessoas repetem, né? É verdade. Isso é maluco. Cara, o brasileiro é uma grande prostituta de baixíssima qualidade que vai com quem vai pagar mais. Então, se o Lula for presidente, ele vai botar as pautas econômicas a favor dos caras, vai assinar lá os repasses secretos de verba e vai votar as coisas. Isso é óbvio. É a história do Brasil. Sabe o que veio na minha cabeça aqui, Denão? Você falou aí que, né, o Zema, ele estava no lugar certo, meio que na hora certa, e o vento soprou, né? E não aproveitou. Ele aproveitou até certo ponto, porque ele acabou, do ponto de vista pessoal, ele aproveitou, acredito. Mas assim, às vezes eu fico imaginando que talvez esse mesmo sopro de liberalismo pode ser encarado até como o Bolsonaro, seu sopro de liberalismo, do ponto de vista da gente ter aproveitado melhor essa onda e ter colocado muito mais gente lá dentro, entendeu? Não, veja bem, eu não estou falando que o Bolsonaro é um liberal. Ou liberal, ou não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, imagina essa janela e esse big picture que a esquerda sempre dominou e que quer a gente queira ou concorde, o Bolsonaro ele é visto, teoricamente, por toda essa massa como o liberal conservador / conservador, e talvez esse sopro de entre aspas, liberalismo via Bolsonaro pudesse ter sido aproveitado de uma maneira melhor, entendeu? Às vezes é bem maquiavélico isso que eu tô falando. Não, maquiavélico é você aceitar votar num ladrão, porque você tá com raiva do outro. Isso é maquiavelismo como a maior parte das pessoas entendem. Não tô falando de maquiavelismo em termos de o ladrão preso, ladrão condenado em que não se sentiu nem na necessidade de falar o que vai fazer no governo. É só para lembrar. A gente tem que fazer uma meia-culpa. O Bolsonaro abusou do direito de ser idiota. Exato. O Bolsonaro abusou do direito de ser idiota e as pessoas reagem a isso, moçada. Um cara que chega no meio da pandemia e fala, eu não sou coveiro. Jesus. Um presidente da República que imita, sim, pessoas morrendo asfixiadas, quando está um punhado de gente, milhares de pessoas, milhões de pessoas morrendo asfixiadas. O cara abusou do direito de ser idiota. E esse é o preço que nós pagamos. Vocês acham que o quê? Porque todo mundo é retardado? Não, as pessoas reagem também emocionalmente. Uma mãe de família que viu lá o seu marido, o seu filho morrendo e tudo. Eu tive amigos aqui que fizeram campanha para o Bolsonaro. Eu tenho uma amiga em especial, que esse caso me tocou mais de perto, uma amiga que fez campanha para o Bolsonaro, bolsonarista, até debaixo de outro bolsonarista. Ela perdeu o pai com o Covid e viu um presidente falando daquele jeito. Mas como é que pode ser estúpido nesse grau? Aí depois fala, não, mas como é que os brasileiros não enxergam? Cara, as pessoas reagem. Se o Bolsonaro tivesse subido numa moto e andado de moto, fazendo motociata 4 anos seguidos sem dar uma entrevista, ele tinha 80% dos votos. Denis, você está tão correto. A culpa também é um retardado da maior qualidade. É um retardado. E vou fazer o quê? Não escuta. Cara, eu fui 2 vezes ao ministro da Educação da época, o Weintraub, a convite do Weintraub. Irmão, eu parei aqui de madrugada na minha casa, eu fiz uma lista de soluções liberais para a educação. Sabe o que o cara fez? Enquanto ele estava tweetando lá, palavrão, aquela coisa toda, ele pegou as listas assim, que eu fiz e falou, isso aqui, legal. Pois é, e aí, cara, como é que estão as coisas na filosofia aí? Só tem comunista, não sei o quê. Bicho, o que eu faço com um cara desse? Eu fui 2 vezes lá, bicho. Weintraub, não perde a oportunidade dessa. Cada enxadada é uma minhoca. No Brasil, cada enxadada é uma minhoca. Vai lá e faz uma merda dessa. Então, bicho, a culpa é nossa também, cara. Não é que os petistas, tudo bandido. Nós nos excedemos. Nós, eu falo, né? Essa direita coletivista brasileira, ela se excedeu no direito de ser idiota. E é isso, a gente paga o preço.
E, cara, é bem claro, né, pelos números que eu estava vendo na Câmara Federal, o novo, óbvio, a gente falou, né, caiu de 8 para 3 deputados, né, ficou Deixa eu só falar uma outra coisa antes que eu me esqueça. Manda. O presidente da República é uma instituição num país como o nosso. O presidente da República é uma instituição. O Bolsonaro, no meio de uma parada cívica, puxar couro, imbrochável, ir fazer comício político na Embaixada Brasileira no meio de um enterro de uma rainha. Velho, pelo amor de Deus, será que não tem alguém para falar assim, Bolsonaro, só até aqui, não precisa mais do que isso. Haja como um presidente da República. Não. Quanto mais erra, mais afunda o pé no acelerador. E daí, quando o resultado vem, como aconteceu com Trump nos Estados Unidos e pode acontecer no Brasil com Bolsonaro, aí, cara, eu fiz pesquisa sobre as urnas eleitorais. Eu não vou entrar no mérito se é bom, se não é bom e não sei o quê. Se você não tem provas de que as urnas não funcionam, não fala que você tem. Exatamente. Ou se você tem suspeita, ou se você viu, vai atrás e denuncie. Não espere que o presidente não pode fazer isso. Nem o candidato, a presidência não pode fazer isso. Pelo amor de Deus. Estou na Polícia Federal, fala assim, olha, eu vi aqui, tem um caso. A Polícia Federal faz trabalhos extraordinários. Aí vai bolsonarista ensinar nos Estados Unidos para o FBI e para a CIA que lá teve fraude. É ridículo, cara, é ridículo num grau. Porque, assim, como que não tem vergonha de se olhar no espelho e falar, eu fui o espermatozoide mais apto a fecundar Puta que pariu, cara, é um grau de estupidez que aí não dá, fica... Meu cachorro não faz essas coisas. E você sabe só trazer política, manda pra ver. Trazer para um problema político bem localizado, que é a questão de que nós acabamos elegendo ele porque a outra opção era o poste do Lula. Você lembra quando o Haddad foi... E eu tô falando das mazelas do Brasil agora, tô abrindo um pouco o foco para falar das mazelas brasileiras. Eu lembro quando o Haddad foi visitar o Lula na prisão, porque o Lula... Nós tínhamos esperança, nós tínhamos um ex-presidente preso. Era um momento feliz do Brasil. Você falou, pô, alguma ordem existe, não é a anomia de hoje em dia. Então eu lembro que ele foi visitar para tomar conselhos políticos, do tipo, meu chefe, o que eu faço agora? Naquele cenário escabroso, você fala assim, eu apertei 17 2 vezes naquela hora e falei, foi o que sobrou para um cidadão de bem. Não me deram outra opção. Eu não queria votar nele. Não havia outro. E ainda teve a questão da facada depois, ele se expôs mais, subiu nas pesquisas e falou, cara, é esse o cavalo de guerra que tem. É o que tem para hoje. E eu acho curioso porque você vê, é um problema político, tem um problema Bolsonaro, que é esse real que você enunciou muito bem, mas tem um problema político, você não tem quem votar. Você não tem quem votar, é outra mazela, é a pior, eu queria votar em qualquer um, voto em qualquer outra pessoa, não apareceu essa qualquer outra pessoa. E não cabe proposição, porque as pessoas não estão preocupadas com proposição. Não, é tribalismo, exato. Então assim... Aliás, aquilo que eu falei. Por isso que eu falei aquilo lá, que nós precisamos de virtude e fortuna, que é no sentido, cara, se a gente tem um momento que sopra a favor e nós temos a pessoa que minimamente sabe colher a ocasião, a gente avança 20, 30 anos. Sem dúvida. Então vamos lá, vamos lembrar do Bolsonaro recém-eleito. Cara, eu lembro de fazer post no Facebook, comparando. Olha o ponto a que eu cheguei, comparando a postura socrática com a postura que então tinha Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro só dava entrevista assim, e aí, Bolsonaro, o que você acha da segurança pública, não sei o quê? Não, olha, eu sou apenas o treinador dessa equipe. Lembra dessa metáfora? Muito bem colocado. Eu sou o treinador dessa equipe, mas quem joga nessa área aí é o Sérgio Moro, combatente da corrupção, o maior nome da maior operação de corrupção do mundo, não sei o que, Sérgio Moro. E economia, eu não domino pautas econômicas, mas nós temos aqui meu posto Ipiranga, nós temos Paulo Guedes. Cara, o Paulo Guedes fazia discursos que eu ovulava, eu nem sabia que o homem podia
Eu ovulava com os discursos do Paulo Guedes e falei assim, esse é o cara, bicho. Se a gente escolhe a ocasião, olha o primeiro ano do governo Bolsonaro, foi bom, cara. Foi bom. Foi bom, passou reformas que na Europa os caras não passam. Aí... Mas o germe da cagada tava desde o Golden Shower, né? No Carnaval de 2018. Exatamente. Cara, esse do Golden Shower... O ovo da serpente. Virou uma chavinha na minha cabeça só. Essa foi a primeira. Sabe qual foi a segunda? Qual? Quando o Moro falou que ia sair do governo. Isso. E o Bolsonaro marcou uma entrevista coletiva para 5 horas da tarde, uma coisa assim. Eu lembro que eu estava em São Paulo e eu ainda estava com o Rodrigo Marinho à época. Eu falei assim, dependendo do que o Bolsonaro falar nessa entrevista coletiva, o governo dele acabou porque ele vai mamar nas tetas do Centrão. O que aconteceu? Acabou o governo Bolsonaro ali. Para mim, morreu lá. Porque ele fez assim no tempo de Tubarão, ó. Isso aí. Pingou sangue. Aí, meu amigo, os caras voaram pra cima do governo dele. A ponto de, meses depois, o Bolsonaro ter a pachorra de virar público e falar assim, Centrão? Gente, eu sou Centrão. É isso. E acabou. Falou, a Lava Jato? Eu acabei com a Lava Jato. Falou a mesma coisa também. É isso. E eu achei que tinha votado nele. Ele falou, acabei com a corrupção. A gente não pode deixar o cérebro de fora da discussão. E como é que os brasileiros esquecem dessas coisas de falar assim, não é o herói da pátria? Cara, não pode. Você comeu de manhã, você comeu ovo, seu pai te deu iogurte, te deu sucrilho, limpou a sua bunda. Não importa. A culpa é do Nordeste. A culpa é do Nordeste. A mesma história, né? É sempre a mesma história, sempre a mesma desculpinha. Não, é porque a culpa é dos votos do Nordeste, né? Então é sempre... Mentira, é mentira, porque o Nordeste votou mais no Bolsonaro. Historicamente mais. Essa eleição do que ele perdeu o voto no Sudeste e negou. Eita, exatamente. E vou te falar mais, perdeu o voto nas capitais. Vejam vocês, tem cidades nordestinas que tem 90% da mão de obra ocupada pela prefeitura. É isso aí. Da cidade. Aí é muito fácil nós liberalzão ali em Minas, em São Paulo, falar assim, não, menos Estado, menos Estado. É o que eu estou dizendo. Se não tocar uma onda que favoreça o nosso discurso e que chegue até essas pessoas em termos práticos, ou seja, que elas comecem a usufruir do discurso que nós fazemos aqui, é claro que elas vão votar no Lula o resto da vida. A gente só fica fazendo espuma. Sem dúvida. Olha que elas têm quando o Lula estava na presidência, eu comia, agora eu não como. Me parece muito justo. Simples. Me parece muito justo que se tenha esse tipo de retorno a posições coletivistas. E o Bolsonaro aprendeu muito rápido. Na hora que ele podia comprar voto com R$600 por mês, ele colocou o Marcelo Aro, apoiado pelo Zema, no Senado de Minas Gerais, para relatar o Auxílio Brasil, que foi uma das maiores vergonhas que eu já vi na minha vida, o cara relatar um Auxílio Brasil que colocava tudo lá dentro. Hoje, mais de 75% das cidades brasileiras tem mais gente recebendo auxílio estatal do que com carteira assinada. Deixa eu botar um fogo nessa porra aqui. Calma aí. Eu vou fundo aí. Eu quero uma coisa, porque eu já tô puto. Ainda vai querer. Não, cara. Você tá bem, cara. Você tá bonitão, cara. Você tá tranquilo, velho. Eu tenho certeza, cara, que no final você tá até mais feliz, viu, velho? Porque eu sei que pra você essa porra deve ter sido um alívio, meu amigo. Porque para lidar com aquele bando de estatista... O Magno Malta... Minha esposa disse que eu voltei para casa. O Magno Malta, eu lembro muito bem. Famoso Magno Malta, que agora tá... O Xandão acho que quer prender ele, enfim, não sei direito. Quando a Dilma ganhou do Aécio, ele levantou lá no púlpito e falou assim, Aécio, você não teve uma derrota, você teve um livramento. Que quem herdar isso aqui tá ferrado. Exatamente. Livramento. Você teve um livramento, meu irmão. Você tá livre dessa porra aí, meu amigo. Pode sorrir em paz, velho. Sorri em paz que a gente gosta de ver você sorrir, mano. Cara, e brother, olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a grande surpresa a grande boa surpresa que você teve nesse processo todo de ser candidato e tal, que você falou, cara, isso eu não esperava e isso, puta, legal, né? Qual foi uma coisa que você, assim... Porque você é um cara conhecido, as pessoas te tratam bem, você é um cara, né, de boa conversa. O que foi que te surpreendeu nessa história toda aí?
uma das coisas que mais me comoveram e que mais me levaram a lamentar o quadro final, que ainda não é final, porque a gente ainda tem um segundo turno para presidente, foi a quantidade de meninos de 16, 17 anos que chegaram ali. O Paulo, que cuida das minhas redes sociais ali comigo e acompanhando os números, acompanhando os alcances, ele falou assim, Denis, olha o que está acontecendo aqui. Cara, só molecada imberbe chegando. 16, 17, 18 anos. 16, 17, 18 anos, assim, aos montes. Ou seja, cara, nós temos um potencial que é extraordinário. A gente tem uma Ferrari guardada na garagem e a gente todos os dias resolve pegar um ônibus cheio porque a gente não sabe da partida na Ferrari. Isso é o que mais me desespera. A gente tem uma galerinha jovem por aí que vem com sangue no olho e que vem preparada, que entende o discurso. Esse foi um ponto muito positivo. Mas são vozes que se dissolvem nesse processo, né? Que se dissolvem quando você vê o quadro final. Mas isso mostra a tua importância, cara. O quanto é através da educação, sem dúvida, e da saída da caverna. Opa. E de encontrar essa luz e que, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer isso para crianças o quanto antes, né, para adolescentes, o quanto antes, que a gente vê que não é o que acontece, o quanto isso é mais fundamental até, é mais revelador, entre aspas, aí, do que qualquer coisa do que, por exemplo, está lá debatendo, entrando dentro da máquina, através da Operação Cavalo de Troia, ou o que seja, poderia fazer, entendeu? Então, isso é um puta do motivador, né, cara? Cara, eu acho que é bem isso mesmo, né, cara? Porque essa molecada chegando é tipo assim, né? O seu filho vira fanático pelo seu time, né? E aí você leva. Aí vai a primeira vez que você leva o que aconteceu nessas eleições, acho que você tem que pensar assim, né? Você leva e aí toma de goleada, né? E você fala assim, cara, não, mas calma, né? Vamos lá. Nos Estados Unidos, eles falam hoje que ser right-wing, ser de direita, é ser contra a cultura. E é muito engraçado isso, né? Porque esse moleque imberbe que você falou, ele é o contra a cultura. Total. Ele tá contra o establishment. Isso é muito legal, isso. É verdade. Não, cara, porque assim, às vezes eu vejo os meus alunos do curso de filosofia, eles acham que eles são rebeldes porque eles chegam lá de sandália franciscana, fedendo, tudo encebado, acham que ficar sem tomar banho é coisa de rebelde. Chegar lá com calça rasgada e falo, velho, você é o sujeito mais establishment que existe. Você é o estereótipo ideal do aluneto de filosofia maconheiro que não estuda e que fica pelado fazendo plantação de gente. Você sabe quem que é o verdadeiro... É verdade. O cara fala plantação de gente. O cara pelado na universidade. Agora, qual que é o cara rebelde? O cara rebelde é o que aparece de terno, que foi trabalhar com investimento em banco privado. Quer ser rebelde e seja rico. Né? É o cara rebelde. É o bad boy, ele é o bad boy. O cara trabalha intensamente, quer fazer dinheiro, acorda ter família. Toma banho, pega a bucha, estreia o pescoço. Esse é o cara rebelde. Esse é o cara encebado, viúva daquela de Berlim, não. Pô, cara, eu queria botar o fogo aí, porque... Eu queria fazer uma pergunta também. Puta que pariu, eu tô tentando, mas vai lá. Aqui, ali, vai lá. Você fez muitas críticas a direitas e as críticas, elas são parte desse processo. Na história da esquerda, essas críticas existiram também. Mas a esquerda sempre teve uma estratégia muito positiva para ela mesma, que é criticar sem dividir. Como é que eu faço para criticar um processo político a nós favorável sem dividir esse bloco, sem que ele perca força social? No mundo de mimimi que a gente vive. Isso, boa pergunta. Dentro desse quadro que foi traçado, não faz. Não faz. O brasileiro, na verdade não só o brasileiro, a gente está falando de Brasil, mas não é o brasileiro. Acho que as pessoas, de modo geral, elas não percebem que o grande embate aqui não se trata mais de direita e esquerda. Sim. Não é mais o debate. Não tem essa assim, se é de direita? Não, porque eu só voto quem é de direita, eu não voto em esquerda. Está errado. O grande adversário nosso é o Estado, é a máquina. Se é de direita ou se é de esquerda, isso absolutamente não interessa. Olha, vamos falar aqui muito abertamente nós. O Brasil hoje, internacionalmente, é um país isolado, moçada.
A Europa não conversa com nós. A China, a gente atacou de toda maneira. Estados Unidos, a gente atacou de toda maneira. A gente é visto como pária. Eles fazem negócio com a gente porque eles têm interesse em fazer negócio com a gente. Não é porque eles acham que o Brasil é um país diplomaticamente importante. Eu estou dizendo isso porque não é... Quando o PT estava no poder, a gente financiava ditaduras de esquerda, ditaduras comunistas, ditaduras socialistas. O que nós fizemos em termos diplomáticos com a direita no poder? A gente sumiu do mapa diplomático do mundo. A gente não tem relevância nenhuma. Quem leva o Brasil em alguma consideração em termos internacionais? Um pedacinho de Israel, talvez. Um pedacinho de Israel, talvez. Não temos mais nada. Então, o problema não é ser de direita ou de esquerda, é ser favorável às pautas estatais de intervenção na nossa vida ou ser favorável ao indivíduo. A gente está falando de indivíduo versus Estado, e não de direita versus esquerda. Então, o foco nosso, se o diagnóstico está errado, vocês que são médicos brilhantes sabem disso, se o diagnóstico está errado, o tratamento vai ser uma merda, porque você vai estar atacando um problema que não é o problema real. O nosso problema real não é a esquerda. O nosso problema real é também uma direita coletivista. É a porra do Estado. Direita que se apropriou da máquina para se manter no poder e que, no último ano, injetou mais de 350 bilhões de reais em auxílios para garantir reeleição. E isso você, como um cientista, sabe muito bem, né? Garbage in, garbage out, né? Então, é isso, né? Se você está colocando um monte de lixo para dentro do sistema, independente se o sistema seja um sistema de investigação, né, científica ou se seja um sistema político, o seu resultado vai ser com seus produtos, né? Então deixa eu pegar isso aí, já que eu tava tentando entrar aqui para colocar esse ponto que eu quero colocar, acho que essa é uma boa brecha. O Denis, ele foi candidato a deputado federal em Minas Gerais e gastou um valor por voto, que eu vi que tem um cálculo que você faz de valor por voto. Tem accountability isso aí? Não tem. Maravilha. Esse é o nome do jogo. Esse é o nome do jogo. É o deputado que teve mais votos com o menor, acho que é R$8 e pouco por voto aí no final do dinheiro que foi gasto, certo? E aí, só que é o seguinte, beleza. E a gente tá metendo pau no Estado. Só que os caras que foram eleitos lá, os arrombados, os coletivistas, pegaram uma puta grana de fundo partidário e gastaram 25, 30, 40, 50 por voto e eles estão lá. E você, que é um cara que Zé é professor? É o Zé Sabido? É o Zé Sabido? Olha lá. É o Fodão? Você não é o Fodão? O que você tá fazendo aqui fora? Não, mas não é isso não, cara. É porque é o seguinte, velho. Se você tivesse usado qualquer tipo de grana ali que os adversários usaram, com esse índice que você tem, você tinha usado ali que seja 1/4 do que esses caras usaram. Você estava lá dentro, tá? Para poder fazer realmente a Operação Cavalo de Troia e poder realmente destruir isso inside. Será que foi inteligente não usar isso? Será? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Nessas eleições não foi o dinheiro o decisivo. Não foi. É claro que o dinheiro, ele potencializa um discurso. Então, por exemplo, você pega lá um cara que é bolsonarista, ele pega 3 milhões de fundo eleitoral, ele torna esse bolsonarismo dele altissonante e ganha votos com isso. Mas nós tivemos aqui no Novo, por exemplo, o Lucas Gonzalez, que vem de uma família muito rica, mineira. O pai dele tem diversos negócios, especialmente com transporte de caminhões. É uma família com grande inserção no mundo evangélico, então o Lucas Gonzalez fala muito com o mundo evangélico, então ele já tinha esse palanque dentro de igreja. É um cara que pegou em dinheiro próprio e dinheiro doado, coisa na casa de 2 milhões de reais, portanto, não ficou muito distante da maioria daqueles que quase bateram o teto de 2.500, 3 milhões de reais para fazer campanha para federal. E o Lucas Gonzalez tem 40 mil votos. Uau. Teve 40 mil votos. Sim, então, porque o custo dele por voto é péssimo. Péssimo. É péssimo. É isso que eu estou dizendo. Mas é que o ponto do Denis é que não é uma variável que você possa contar para o resultado, entendeu? Essa é a correlação grana e ele. Essa correlação ela é verdadeira, o gasto e tal, mas o ponto dele é que talvez nessa eleição
essa correlação ela não seja tão direta assim, entendeu? Cara, o que eu quero dizer é o seguinte, se você tivesse colocado 2 milhões na minha campanha, eu estou fazendo um exercício imaginativo, se você tivesse colocado 2 milhões na minha campanha, eu não teria potencializado proporcionalmente isso em termos de votos, fazendo uma regra de 3. Não teria. Eu não, porque, na verdade, o que aconteceu? As pessoas não me identificaram como um lulista ou um bolsonarista, que foram os elementos, foi o elemento-chave para o sujeito ser catapultado de votos aqui. Meu irmão, Janones, que é um cara, assim, eu não consigo encontrar adjetivos em língua portuguesa para descrever Janones. Janones foi o segundo deputado, salvo engano, mais votado em Minas Gerais. É um negócio assim, que é muito abaixo de qualquer crítica. Então, não era uma questão só financeira. Claro que o financeiro pesa, mas eu tive uma boa proporção de dinheiro-voto, porque, na verdade, eu recebi muito pouco dinheiro, né? Minha campanha teve R$90 mil. Então, proporcionalmente valeu. E também porque a minha rede social é uma rede social razoavelmente engajada. Então, muita gente foi atrás de voto. Eu tive voto espalhado no estado inteiro. Poucos votos, mas espalhados no estado inteiro, né? Mais de 800 municípios. Então, essa questão financeira não é o ponto, assim. Pelo menos não foi o ponto decisivo nesse caso, no meu entender. O Brasil sempre foi um estado inchado desde o Vargas. O Brasil é o país do coletivismo, né? O Keynes foi introduzido durante o período do Vargas contra a sua vontade. O Bolsonaro representa esse mesmo país, esse mesmo tipo de Brasil grande. Universalidade do Estado. Como é que eu faço para, enquanto um candidato de direita, um político de direita, como é que eu faço para não governar a partir daí? Tem como ser melhor que isso? Tem, cara. Tem. Isso é maravilhoso, assim. Foi uma coisa que me levou a me candidatar, sabia? Esse foi um ponto que me levou a me candidatar. Porque eu passei um ano em Brasília, encontrando, assim, cara a cara, as dinâmicas da vida política nacional e percebendo o seguinte, cara, sabe o que é? Se você colocar o sujeito certo aqui, no momento em que as coisas se ajeitarem para ele explodir, isso aqui a gente vai avançar 20 anos numa carrada. Dá para fazer. O grande problema é que as esperanças que nós tivemos em alguns nomes, elas foram substituídas por uma realpolitik que não se sustentou a partir dos princípios que foram defendidos anteriormente, que se perderam. Eu vou dar um exemplo. E eu preciso falar o nome desse cara. O Adolfo Saxida era um cara que, quando eu fazia parte do Instituto Mises Brasil, a gente falava sobre ele com deferência. O Adolfo Saxida, que hoje é ministro lá de Minas e Energia, né? Acho que é isso. Que fez parte da equipe econômica do governo Bolsonaro desde o começo. Quando o Adolfo Saxida foi chamado, e aí Salim Matar foi chamado, aí o Ebel foi chamado, e, cara, nós vamos voar, ninguém vai segurar a gente, porque, assim, caras que escreveram um livro sobre isso, gente que fez pós-graduação em escola austríaca, nós vamos decolar. O que aconteceu? Abre o Instagram do Adolfo Saxida e me fala o que aconteceu. Abre lá e vê um cara que só falta dizer assim, Bolsonaro foi enviado por Jesus Cristo numa carruagem de fogo para nos salvar a todos. É desesperador, velho. E foi escorraçado, vale lembrar que ele foi escorraçado. Foi uma puta crise com o Paulo Guedes na época em que ele meteu o imposto único e começou a discutir, e os caras encaminharam a discussão política, e ele foi vazado e voltou e tá nessa lambeção também, né? E cai na narrativa de esquerda de falar, esses caras estão pensando só em dinheiro. Então, eu achei engraçado. Um pano de fundo para isso, porque o Thomas Sowell, que você falou agora há pouco, ele coloca sempre a culpa desses erros nos intelectuais. Ele fala que o problema não é esse homem com virtude que você bem falou, um homem virtuoso, num esquema mais romano e grego. É o intelectual, porque a gente leu, e eu não estou criticando personalissimamente, mas você pode ler o cara intelectualmente, ele ser bom, mas não ter a virtude necessária que precisa para chegar lá.
Assim, se me perdoem a imagem um tanto vulgar, eu sou um homem que não sou sempre muito civilizado, então eu vou usar a imagem vulgar. Imagine, eu estou falando aqui de uma coisa que é a seguinte, é você ter uma mulher, nós que é hétero, né, mano? Ainda nós é hétero. É nóis, velho! Enquanto deixam. Nós, por enquanto, ainda é. Então, é você ver lá uma mulher belíssima, deitada numa cama de lençóis maravilhosos, 75 mil, não sei o que lá, fios egípcios, aquele arzinho cheiroso de loja de shopping, e falar assim, não. Não, porque é a coisa certa a fazer. Meu irmão, o cara para fazer isso, ele tem que estar assim, numa condição petrificada nos seus valores e nos seus ataraxia. Porque ele se entrega, velho. Ele se entrega. Então, quando eu falo, um dia a gente estava conversando, eu não lembro se foi ao vivo ou se foi um bastidor nosso aí no boteco, eu falei, moçada, isso é integridade. O que é integridade? É estar por inteiro. Se você começa a ceder aquele pedacinho, é aquela brincadeirinha, beijou na boca, para tirar a roupa é isso aqui, cara. Vai embora. Então, tem coisas que você não cede. Política é negociação? Sim, política é negociação. Mas tem valores que você não cede. Quando você começa a negociar esses valores, por isso que eu falo, os caras falam assim, você está parecendo um profeta do apocalipse, você é muito pessimista. Bicho, mas é só olhar para a história. O que vai acontecer com o novo? Social-democracia. O que vai acontecer com o governo, seja Lula ou Bolsonaro, em termos de condução das pautas políticas? Coletivismo, aumento de impostos, maior Estado. O Estado nosso vai inchando. Ele vai inchar um pouquinho menos com o Bolsonaro e vai inchar um tanto mais com o Lula, mas vai inchar. Então, não é o apocalipse declarado anteriormente. É só entender o fluxo da história. É assim, 2 mais 2, 4, 2 mais 2, 4. Não tem erro. É o caminho da servidão, né, velho? Sem dúvida. Estamos tomados pelo caminho da servidão. Mas desculpa, não quer falar mais. É por isso que eu acho legal que, assim, os romanos, e os gregos também, sem dúvida, quando iam ser educados, eles estudavam filosofia moral. Os romanos liam Plutarco, os romanos liam Tucídides, os romanos liam Políbio, Lívio, Cícero e Sêneca, vários para citar. Eles não estudavam economia, é muito engraçado isso, você falou do intelectual, né? Pegando na cancha do Sowell. Eles não estudavam economia, eles não estudavam meteorologia, não era esse sofismo científico, eles estudavam o que importava, como é que você se comporta quanto pessoa. O resto é só decorrência. E é engraçado, porque a gente dá só o ênfase no tecnicismo, né? Não na educação moral propriamente dita. Eu acho engraçado, porque você falou o problema moral do ser humano. Perfeito. Não, os caras acham que ter aulas de filosofia puramente resolve o problema. Mas aí bastaria você colocar um professor de ética extraordinário no Congresso Resolveu. E em um mês temos um Congresso ético. É isso. Sabe o que é a ética, segundo o próprio Aristóteles, né? Mal ilustrando, é você ter uma mala, o exemplo que eu dei da mulher nua deitada na cama, é você ter uma mala de dinheiro na sua frente, ninguém está vendo, ninguém está filmando, e você fala assim, não pego, porque não é meu, isso contraria os meus princípios. Quantos estamos dispostos a fazer isso? Isso é habituação, mano. É o anel de Giges. É o anel de Giges. É o anel de Giges. É isso. Exatamente. 10º livro da República. É isso. Imagine você pode colocar um anel que você desaparece, você é invisível. O que você vai fazer com a sua invisibilidade? Você vai continuar agindo eticamente? Então, esse é o princípio fundamental. Enquanto aí eu volto àquilo que a gente estava conversando no começo. Quando é que a gente vai mudar? Quando esse cara, que com anel de Giges continua agindo certo, ocupar um espaço estratégico no mundo político. Meu amigo, no dia que isso acontecer... Filósofo rei. Esse é o filósofo rei. Bem-vindo, filósofo rei, no lugar certo. Nós vamos arrebentar a boca do balão, porque daí a gente vai começar a gerar uma chave de consciência de um povo. Quando a gente imaginou que isso fosse acontecer a partir de 2018, a gente errou. A gente está imaginando... Bom, felizmente, nem imaginando a gente está em 2022. A gente sabe que não vai acontecer. Nós que estamos há 40 anos, pelo menos, em décadas perdidas, a gente vai ter mais uma, pelo menos, década perdida. A nossa educação está em declínio, a nossa economia em declínio, e vamos mais um tempo assim.
mas uma hora há de aparecer um santo que nos inspire. Não é uma hora, não. É questão de estar embebido, liberdade, prudência, na educação. Então, você só vai surgir um filósofo rei, por exemplo, o Marco Aurélio, que foi surgir lá para o final do 2º século depois de Cristo, depois de 300, 400, 500 anos de estoicismo rolando, entendeu? Então essas coisas não são construídas diretamente de uma pessoa para outra. E a herança dele foi uma porcaria. Você vê como é complicado. Cômodo. A herança dele foi uma porcaria. E não só dele. Olha que problema. O imperador romano, tirando populismos inventados desde o Júlio César, fez algum bem ao romano como populus? Não, Augustus fez. Augustus é o único. Não, ele fala que ele pegou uma cidade de pedra e deixou uma cidade de mármore. Sim, mas o que é isso? O que quer dizer isso? Ele teve um período de paz muito grande durante a vida inteira dele. Prosperidade. E prosperidade. Não, eu falei populus. Não, o povo teve mais dinheiro e mais liberdades. Não acho. Mas eu gostei. Essa noção de política, enquanto um ente administrativo, demandava a invenção da própria noção de população. O que acontece só no final do século XIX é que aparece a ideia de Estado enquanto administrador. Sem dúvida. Um dos eventos fundamentais desse novo modelo de Estado faz emergir uma ciência chamada estatística, que é a forma como a ciência se aplica sobre essa população. Então, tudo isso é muito recente, essa ideia de eficiência de Estado. Nesse sentido, você tem toda a razão. Nesse sentido, indiscutível. Mas aí eu acho que tem uma questão de herança intelectual que, direta ou indiretamente, é absorvida por um povo. E a gente não conseguiu construir essa herança intelectual, esses valores que se manifestam de maneiras intuitivas, muitas vezes, especialmente numa população menos instruída. Então, eu me lembro do caso de Tibério, que quando começou a censurar opiniões dentro de Roma, dentro do Império Romano, como isso foi mal visto, mas assim, como nós temos hoje. Outro dia eu fiz um post chamando Alexandre de Moraes de o novo Tibério, que é exatamente isso, quer dizer, o cara que passa a ser o editor do pensamento da sociedade. Sim. No Império Romano, ou seja, estou falando, acho que Tibério foi o segundo imperador, de um imperador que foi fortemente questionado pela população, porque era uma população acostumada com a ideia de poder, pelo menos, dizer as coisas livremente, né? Então você tem toda uma tradição intelectual. Por que a gente fala até hoje de Platão e Aristóteles? Porque esses caras, com todos os problemas do seu tempo, se tornaram referências intelectuais de um povo. E aí eu concordo muito com o Olavo de Carvalho nesse sentido, que mesmo quando nós não estamos sabendo disso, nós não temos consciência disso, nós estamos vivendo à sombra de ideias filosóficas dos grandes pensadores do nosso tempo, ou de tempos pretéritos, e é exatamente isso. Agora, quais são as nossas referências filosóficas hoje? Tirando a Anitta e algum rapper. Felipe Neto, você esqueceu do Felipe Neto, que é uma sumidade, uma integridade em pessoa, personificada. E é aquela história do Burke, né? Que você tem que falar com as gerações antigas e com as gerações futuras, né? O pacto, então, o pacto das gerações. Mas assim, eu divido o mesmo ceticismo do Denis no sentido de que a gente tem sequer referência. Né? Então, assim, quem é o cara que representa isso hoje no Brasil? Fala pra mim, quem é o cara que representa isso? Não dou. Infelizmente. Eu vou ligar uma coisa, já que você fez essa pergunta, eu vou puxar o que o Denis estava falando, que é a questão da liberdade de expressão e desses senhores que ocupam lá o cargo de ministro, pensando na eleição. É óbvio que a gente meteu pau em todo mundo aqui que é estatista e coletivista e a casa do caralho, mas seria esse o principal razão de talvez num segundo turno a gente tender em ficar com o Bolsonaro? Eu assim, muito modestamente, considero Bolsonaro assim, uma opção péssima, mas melhor do que a alternativa. Mas, assim, de verdade, eu não tenho grandes esperanças no que diz respeito ao que realmente interessa, as reformas que nós realmente precisamos. Talvez, deixa eu fazer um comentário aqui, eu tinha pensado nisso, depois eu me esqueci, mas eu volto a isso. O governo Bolsonaro fez algumas coisas interessantes. Por exemplo,
fez uma reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência que... Metza calabresa, metza mussarela. Metza lite. E foi. A calabresa foi inteira. Não sei aonde, né, meu amigo? Entrou toda. Depois, por exemplo, nós tivemos a famosa MP da Liberdade Econômica, né? Que facilitava alguns processos burocráticos para abrir empresa, fechar empresa, melhorar investimentos, Marco etc. do saneamento. Que massa, né, cara? Que coisa legal isso. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, meteu 350 bilhões ou mais em auxílios estatizantes para tentar, medidas eleitoreiras para tentar a reeleição. Eu vi o Adolfo Saxida em reunião presencial comigo falando assim, Denis, isso é da política e tal. Então, assim, você tem alguns benefícios, tipo, você olha e fala assim, olha, como aponta para pautas interessantes, mas aqui nos bastidores, o Estado inchando e aumentando. Essa queda de impostos nos combustíveis, muito legal, ela vai acabar agora no fim do ano, os combustíveis, já eventualmente com o Bolsonaro reeleito, os combustíveis vão voltar aos preços estratosféricos, regulados por preços internacionais. Então, há muita ficção envolvida, e é engraçado como que gente que pensa cai. Agora, entre Bolsonaro e Lula, cara, eu falei hoje no Story, não está muito difícil escolher, voto em quem ainda não foi preso. E eu gostei do ainda. Eu queria dizer que tem uma dupla brincadeira aí. Ele falou, voto em quem ainda não foi preso. Eu gostei muito disso. Gostei, pô, achei engraçado. Calma aí, não. Mas tem um piorzinho aí, velho. Não há dúvida. Ele deixou claro a predileção. Não, sem dúvida. Ele deixou claro qual que é o jogo. Sim. Agora, vocês vão falar que o Bolsonaro é um baita de um líder? Não, jamais. Que isso? Sim, o Bolsonaro fala a favor da liberdade de expressão. Mentira, porque quando houve fake news contra o governo dele, ele coloca filhos e aliados para ir para o STF, para ir para a Justiça, para tentar silenciar os caras. Quando é fake news que eles instauram na máquina, não tem problema nenhum. Quando e pessoalmente ele é autoritário também. Sim. Mas ele coloca alguém para fazer isso por ele. Você vê que sempre tem um mal pior, né? Eu acho que a questão é escolher o menor dos dois males, porque o outro tem um projeto claro de controle social da mídia. Esse me arrepia os pelos da nuca. Eu tenho medo Um me dá medo, o outro me dá pavor, pânico, fobia. É nesse nível. Então, você tem que acabar escolhendo. It's a dirty job, but someone's gotta do it. Não tem jeito. Alguém vai ter que fazer o trabalho sujo de tentar eleger o Bolsonaro, porque fica difícil outra opção. É tudo horroroso. Vou lembrar, tem mais coisa. Tem dinheiro para os amigos, tem dinheiro para os amigos de outros países, tem... Vou lembrar, a gente passou pelo Mais Médicos. A gente passou pelo Mais Médicos, que 75% da renda ia para o governo de Cuba. É de uma imoralidade você alimentar uma ditadura, porque é isso que você está fazendo. Nós financiamos a ditadura cubana por muito tempo. É pior, nós exportamos falta de liberdade. Não basta a gente não ter, a gente quer que os outros tenham menos. É do nível do bizarro que o PT vai. O PT é um descalabro, porque o PT, os políticos em geral têm pouca afinidade a inclinações políticas, o petismo é a heterodoxia descarada. Nós fazemos qualquer negócio para fechar. E além disso tem a questão continental, cara. Quer queira ou quer não, o Brasil é o único país na América Latina, tirando, tem Paraguai, Uruguai, que são países menores, que estão de um outro lado. E existe uma clara agenda multinacional Foro de São Paulo, meu querido. Chama-se Foro de São Paulo. Com tudo isso. Não há dúvida. Você viu as fotinhos que tava ele, o Ortega, a Kirchner, os caras, tudo aquele esquerdismo descarado sul-americano, todo mundo junto numa foto fazendo pose assim, tamo junto. E eles estão fechados. Porque só sobrou a gente nesse sentido, se você olhar o mapa da América do Sul. E nessa baila, pegando esse comentário do Camarão, Denis, o que você acha desse discurso neopetista agora dos últimos dias? De que dizendo assim, não, vota no Lula, porque a gente já viu, o Lula não é radical.
O Lula ele vai fazer um caminho em direção ao centro, ele vai privilegiar a economia, ele vai fazer um Estado desenvolvimentista, ok, você pode não concordar, mas ele não vai romper com liberdades nem individuais, vai cumprir contratos e tudo mais. Parece que esse é o discurso para que você console de alguma forma a sua culpa de votar um bandido e votar nele, né? O que você acha disso, cara? Você acha isso verossímil? Eu acho verossímil e eu acho que é exatamente o que nós vamos ter até o dia da votação. E eu acho que exatamente essa é a pauta do Lula até o dia das eleições. Ele vai fazer um forte aceno para o centro, ele vai fazer um forte aceno de responsabilidade fiscal, não de forte aceno de responsabilidade fiscal, porque ele já disse que vai romper o teto. Mas o Bolsonaro também não tem interesse nenhum em manter o teto. Vamos deixar isso bem claro. Verdade. Bolsonaro e Lula vão querer destruir esse teto, como o Bolsonaro já fez por meio da PEC dos precatórios. Ele vai precisar destruir esse teto, né? No buraco que ele está se metendo. Pô, é claro. Dando a mão para quem ele está dando, né, bicho? Essa conta vai ter que ser paga. Então, assim, arrebentar com o teto é pauta comum entre eles. Agora, a classe empresarial está desesperada para votar no Lula, e quando você quer muito enxergar uma coisa em alguém, já fica muito fácil. Então, se o Lula fizer bem o trabalho de fazer acenos para o centro, de fazer acenos pró-capitalismo, uma certa economia de mercado, etc., a classe, vamos dizer, a Faria Lima vai abraçar, como já abraçou, pelo menos nesse primeiro turno, e o Lula corre um risco muito grande de ser presidente. Eu acho que agora você tem aí a Tebet, que vai acabar entrando na campanha, e a Tebet teve um desempenho muito interessante, vai acabar entrando na campanha do Lula, e se ele fizer esse discurso mais moderado, tem o Alckmin, né, que fez um baita papel de estrategista nesse contato com os empresários, tentou desfazer a bomba do agro, né? Aquela fala do Lula no Jornal Nacional foi um negócio... Você tá louco, tio. Você queimou ali no meio. Ninguém tá ouvindo nada, né, cara? Esse é o problema, velho. O cara fala, ele tá dizendo o que ele vai fazer e ninguém presta atenção no que ele... Você ensina pro cara assim, cara, você não pode dar bicho de pé se você andar descalço. Você explica pro cara. Aí você fala, beleza. Aí você aplica uma prova no cara, o cara tira 10. Aí você chega em casa, como ele tá, descalço. Mas vamos fazer aqui um cálculo aqui. Vamos nos colocar na situação do outro. Vamos pegar aqueles caras que ganham até um salário mínimo, que dependem de auxílios, que dependem de favores estatais. Esse cara, ele tem uma memória afetiva extraordinária com relação ao governo do PT. Né? Então, assim, aquela ideia de colocar a gente da família dentro da universidade, você acha que a pessoa pobre, que nunca teve ninguém dentro da universidade, quando o filho ou o sobrinho entra, o cara está pensando assim na qualidade do ensino que ele está tendo? Não, meu filho está na universidade, meu filho vai ser doutor, não sei. Então, isso na cabeça dessa pessoa já cria um impacto extraordinário. Outra coisa gente, empresário brasileiro, especialmente os grandes empresários brasileiros, o que eles vão fazer? Eles vão repassar custo. Então, quem vai ali sofrer com essas decisões com relação a maior ou menor estado é especialmente classe média. Então, se você pensar, se a Faria Lima fechar com Lula e se a maioria dos brasileiros, que são os pobres, fechar com Lula, não vai ser simples reverter esse voto anti-Bolsonaro, não vai ser uma tarefa simples, não. Qual que você acha que é a importância do Zema agora para o Bolsonaro? Já que a gente foi para esse lado, agora no segundo turno, a gente pega e vê Minas Gerais, você teve o Zema sendo eleito no primeiro turno aí, que foi o que a gente falou lá no começo dessa coisa doida, né, de voltar 56% no 56% no Zema e o Lula ter ganho no primeiro turno em Minas Gerais, né? Você acha que isso coloca o Zema numa questão de protagonismo? E como que o Bolsonaro, você acha que politicamente poderia
encarar isso, cara. E ampliando um pouco, não só o Zema, todos os que ganharam com uma mesma pauta política do Bolsonaro, ou seja, que tem as mesmas, dividem das mesmas propostas, pelo menos alegadas para o Bolsonaro, você acha que teria espaço para algo tipo uma carta aos brasileiros ou alguma coisa no sentido de vamos fazer um projeto programático para que você aderindo ao projeto, né, de pautas comuns, nós tenhamos legitimidade para tentar reverter o ódio que as pessoas sentem por você? Não, eu sou muito cético em relação a isso. Eu sou muito cético. Eu acho que são duas eleições completamente diferentes. Eu vou te falar porque, assim, eu tive muita gente... Olha, eu tive um caso aqui que foi muito engraçado, que a gente riu muito internamente, de uma moça que votou no Lula para presidente, no Cleitinho, que é bolsonarista, para senador, em mim para deputado federal e deputado estadual, sei lá, num pessoalista. Em suma, fez uma salada. Então, assim, não existe uma lógica racional nessa escolha. Eu acho que o Zema, a não ser que ele compre, mas assim, visceralmente uma campanha bolsonarista, visceralmente, assim, que ele entre mesmo, fala, sou Bolsonaro, aparece abraçado, tira foto e grita, talvez aí possa ter alguma influência, mas ele virar público e falar assim, não, Bolsonaro é o melhor mesmo, nós estamos com o Bolsonaro e não vai. Mas não é mais de melhor, não? Ele é mais... mas gosto do Bolsonaro. Cara, não vira. Eu acho que não, pelo menos o Estado vai continuar rachado. É isso. É só se o Zema entrasse mesmo assim de cabeça para falar assim, tem algum poder de conversão. Então, eu, modestamente, posso estar completamente errado. Eu não vejo esse protagonismo todo aí, a não ser que seja uma compra sanguínea, o que seria não muito interessante para o próprio Zema, né? Que tem pretensões em 2026. Então, aproveitando esse gancho, pode dar uma queimada, né? Pode dar uma queimada. Aproveitando esse gancho, você acredita que em 26, pensando no Zema enquanto presencialmente o maior expoente do Partido Novo, ou o último pilar que restou do Templo do Novo que ruiu nessa eleição. Acabou-se como sobrou uma coluna. Entrou na Kombi e todo mundo voltou junto pra casa. Não, parecia a bruxa do leste, quando joga água, ela dissolve. É isso que mata nós. Mas, enfim, eu falo isso com muita dor no coração. Mas, sim. O legal aqui é que a gente fala a verdade nua e crua, mas dói todo mundo. Mas minha pergunta é, você acredita que o Zema, numa futura eleição presidencial, ele possa ser um candidato de expressão nacional? Sim, cara. Eu acredito nessa possibilidade, especialmente agora que ele abandonou todos os pruridos éticos, todos os pruridos morais com relação às pautas que antes defendia. Então, assim, o Zema está preparadíssimo para entrar no jogo político e fazer as nojeiras necessárias que vai ter que fazer para se tornar um nome relevante para uma corrida presidencial. Agora, antes disso, ele vai ter que se haver, na minha modestíssima opinião, com um Tarcísio governando São Paulo, que se tornou aí, que o Tarcísio vai ganhar, naturalmente. Esperamos que sim. Toda essa galera aí toda, né? Se a Haddad ganhar, vocês podem fechar o podcast e vem pra cá que vai estar mesmo. Fodeu, filhão. Você vai embora junto com nós, mano. Não adianta você abrir sorriso aí, não, negócio. Você vai cair junto, velho. El podcast de Assunción. Quem cai primeiro é você, velho. A vantagem é que ele acorda tarde, né, cara? Ele acorda 11 horas da manhã, então vai demorar pra ele descobrir. Você tá falando aí, nego? Você é o primeiro, velho. Você é um dos primeiros a rodar, mano. Haddad, bicho. Haddad do governador, vocês estão loucos. Mas então, assim, vai dar Tarcísio e o Tarcísio vai ganhar um peso nacional muito grande, cara. O Tarcísio vem, e eu acho que isso deu uma mexida com os planos do Zema, viu? Eu acho que o Zema já começa a fazer um pouco essas contas, de ver assim, beleza, hoje, e certamente ele está pensando nisso agora, se manifestar publicamente, tá? Eu vou com o Bolsonaro, mas vou até que ponto? Porque agora o cara tem um fiel escudeiro, que é o Tarcísio, e o Tarcísio é aliado de primeira ordem, porque foi ministro desde o primeiro momento abraçado a Bolsonaro. O Zema, na primeira instância da campanha dele, ele não falou nada de Bolsonaro, meu. Ficou quietinho aqui, ó, lavou as mãos,
muito bolsonarista virou a cara pro Zema. Inclusive, o que explica os votos também do Lula aqui em Minas Gerais, viu? Muito bolsonarista. Zemula, conhecido. Por ele não ter se manifestado desde o começo pro Zema. Meu único medo do Tarcísio é a invasão desse bolsonarismo meio centrão, né, chegando aqui depois de 27 anos de governo do PSDB, e eu não sei o que pode rolar. Então, até que ponto ele vai ser tão técnico, ou ele vai ter tanta autonomia como ele teve no Ministério, na maior economia do país, né? Então eu acho que, especialmente se o Bolsonaro perde essa eleição, São Paulo vira estratégico e passa a ser, né, um bunker bolsonarista. E eu tenho muito medo do que isso pode acontecer em termos de política, né, no Estado, né? Sim. Olha, eu vou te falar que se o Bolsonaro perder nessa, os caras vão fechar em Tarcísio para a presidência, mas assim... Um minuto tem mais um. Nem o Onyx, nem o Onyx tem condições, né? Que vai levar lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu queria trazer uma das últimas coisas que o nosso tempo está minguando, mas eu acho que como a gente está falando de eleição, a gente tinha que falar disso, velho. Que são as pesquisas e a realidade. Tá? Quer queira ou quer não, como a gente acabou de falar aqui, dessa massa falida, entre aspas, Extremo Oriente, entre aspas, 2 vezes Brasil, as pessoas são levadas a votar de N formas diferentes. Tá? E como o caminho do pathos, que foi bem descrito aqui no que a gente falou hoje, o do sentimento é o caminho, entre aspas, vital, que a gente percebe que o povo toma, o quanto que esses absurdos de pesquisas que a gente viu, tanto no plano nacional como em alguns estados, podem ter, até certo ponto, veja bem, gente, não cai a rede, não cai o canal, não estou acusando ninguém de nada, mas até certo ponto tem influenciado no que a gente viu, o que aconteceu ontem. Brother, você sabe que eu sou um radical defensor da liberdade de expressão. A pergunta, eu respondo a sua pergunta com uma pergunta. Qual que é a alternativa? A alternativa é regulamentar institutos de pesquisa? É fechar institutos de pesquisa? Quais? Eu recebi por grupos de WhatsApp resultados atribuídos a institutos de pesquisa que colocavam o Bolsonaro com 68% dos votos no primeiro turno, e os bolsonaristas divulgando isso a rodo. Né? Então, assim, como diz o Jordan Peterson, né? A gente tem que conviver com os efeitos colaterais da liberdade. E um dos efeitos colaterais da liberdade é exatamente o fato de a gente ter que presenciar institutos de pesquisa que muitas vezes, eventualmente até muito bem intencionados e usando boas metodologias, não conseguem responder a um movimento de massa de última hora. Especialmente com o advento das redes sociais. Especialmente com o advento das redes sociais. Então, não tem como você simplesmente... Eu estou vendo muito preocupado o Lira, presidente da Câmara dos Deputados, falando que agora vai estudar uma nova lei sobre os institutos de pesquisa. Cara, bizarro. Os caras se aproveitam, né, cara, e fodem mais. Né? Então, assim, não, tem que responsabilizar. Olha, um instituto de pesquisa vem e fala assim, espera, eu uso esse método, eu entrevistei essas pessoas, eu tenho os registros, está tudo registrado em cartório, está tudo registrado nos nossos tablets, nos nossos equipamentos, você quer me punir pelo quê? Exatamente. Sem dúvida. E esse é o Estado, né? Essa é a definição de Estado. O cara tem a caneta e ele fala assim, eu vou acabar com isso. Só não, querido, não é para você acabar. Deixa os amiguinhos se resolverem. Não é você que vai falar o que vai acabar. É o mercado que vai falar, esses caras não são confiáveis. Aí ele morre. É isso. É o problema da chancela do Estado para qualquer coisa. É horrível isso. E que as pessoas vejam isso, né? É isso, mas é assim que funciona. Porque, assim, a gente tá numa sequência boa aí, né, filhão? Já a gente vê aí 2014, 2016, 2018, 2020. Tem uma sequência boa pra galera olhar pra essa porra. Isso.
E fala, negão. Quando foi que os caras acertaram? Eu pergunto aqui, de forma inocente. E qual a eleição que vocês lembram de alguma eleição de falar assim, porra, ó, as pesquisas demonstraram isso. O meu ponto é assim, cara, o Camarão e eu, a gente, de alguma maneira, tá envolvido com isso, trabalha com pesquisa, vive de pesquisa, mexe com isso. E a gente sabe que científica eleitoral. Não, é possível você fazer um inquérito, né? E o que a gente chama vulgarmente de pesquisa, e isso ser completamente acurado do ponto de vista técnico e não medir a realidade dos fatos. A gente sabe que é assim. Qualquer pessoa que fez um trabalho científico na vida sabe que o talento do negócio, né, tá em você, é o craft, né? Você manufaturar, né, a coisa para poder refletir o estado o estado das coisas, a ponto daquilo ser repetido e poder ser provado por várias pessoas, né? Então esse craft que eu acho que falta para o Brasil, para essa questão das pesquisas, né? Gente, as pessoas que comentam sobre as pesquisas não sabem o que é pesquisa, ou não sabem como se faz uma pesquisa do ponto de vista metodológico. Então o buraco é muito mais embaixo, mas é muito. Como é que você vai construir uma situação para prescrutar ou procurar a verdade, se você está só ali no modelo padrãozão e sem comprar além dos envolvimentos, interesses envolvidos numa situação do tipo uma eleição nacional, né? Mas como é que você explica isso para uma gente vulgar? Não é verdade? Como é que você explica isso para uma gente intelectualmente inepta, que não entende, por exemplo, que estatística é a arte de oferecer uma certa visão daquela realidade que foi consultada, que não necessariamente dá conta da totalidade do bolo. Então, porque o homem vulgar, ele fala assim, o resultado que estava apontando é esse, o resultado efetivo foi outro, logo vocês são tudo bandido, vocês são tudo uns criminosos, e isso deveria ser regulamentado, e que a empresa de vocês tem que ser multada e fechada. Essa é a mentalidade do homem vulgar, que por via de consequência chancela a mentalidade do político médio brasileiro, que a partir da segunda-feira que vem vai avançar sobre os institutos de pesquisa, que vão dizer, tudo bem, então vocês não querem mais pesquisa? Ok, então, a alternativa é essa. E é mais uma forma de morte da liberdade, né? Que a gente Sem dúvida. Aqui, né? Esta é mais uma forma de matar a liberdade. E eu acho que é foda porque você vê, voltamos na ideia de virtude, porque a gente perde por pusilanimidade, perdemos por fraqueza moral. Acaso fôssemos fortes, manteríamos a virtude. O Thomas Jefferson falava que ele preferia lidar com os problemas advindos do excesso de liberdade do que da falta deles. E quando perguntaram para o Benjamin Franklin, uma mulher, se não me engano, perguntava assim: Mr. Franklin, que tipo de governo vocês estão pensando para nós? Porque era um experimento. Eles tinham só ficado independentes, não sabiam se virar uma monarquia ou não. Podia muito bem ter virado uma monarquia naquele momento, como todo o resto do mundo civilizado era, by the way. E ele vira para ela e fala assim: a democracy, if you can keep it. Uma democracia se vocês conseguirem mantê-la. No sentido que, e essa é outra frase do Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu não estou querendo parafrasear muito os americanos, mas eles são bons essas frases aí. Don't tread on me, my friend. Don't tread on me. Tem nego agora, nessa mesa aí que tem coisa tatuada. Isso aí. É isso aí. O pessoal do Metrópolis me chamou de supremacista branco agora, sabia? Sério. Porra. Melhor você, eu fui xingado de comunista já nesse podcast aqui, velho. Vamos. Eu e o Camarão fomos xingados de comunista. Eu não fui, velho. Eu não fui porque eu não sou, porra. A mídia brasileira é muito engraçada. Os caras tiraram uma foto de uma janela do apartamento em Brasília que tinha a bandeira do Brasil e a bandeira de Gado. Don't tread on me. Aí, bandeira de supremacista branco no apartamento em Brasília. E o quê?
Aí eu postei logo uma foto do Lewis Hamilton, né? Aquele negão piloto de Fórmula 1 com um macacão todo de Don't Tread on Me, o mais novo supremacista branco. Encaixa com a narrativa deles, né, velho? Genial. Muito bom. Bom, então, cara, por isso que eu estou dizendo lá que a gente tem que tomar cuidado, mesmo com os discursos bem intencionados de uma galera que se diz defensora da liberdade. Por quê? Porque os bolsonaristas defensores da liberdade são os primeiros que vão cair matando em termos legislativos contra os institutos de pesquisa, viu? Então é bem isso, assim, a gente é a favor da liberdade, desde que isso não nos prejudique de alguma maneira, mas se nos prejudicar de alguma maneira, não é que vocês estão fazendo bom uso dessa liberdade que vocês têm. As pesquisas são as novas urnas eletrônicas do que droga. Então deixa eu quero fazer, eu faço questão, tá? Eu sei que eu faço questão de falar isso, perguntar pra você uma coisa, porque eu sei que é uma coisa que te aflige, e nos aflige aqui também. É o seguinte, velho, quando que os liberais, eu englobo nesse bolo aí, libero-conservadores e objetivistas e, cara, libertários. Eu quero saber o seguinte, quando que esses caras vão se unir? E será que realmente toda essa teoria e essa coisa linda que a gente acredita e que a gente sabe que é algo que vai melhorar não só a nossa vida, como a vida de todo mundo, vai ser emplacada? Porque me parece que um dos problemas, dos resultados que a gente teve, foi exatamente isso, velho. Que os liberais e todos esses grupos que eu falei... Anticoletivistas. Todos esses anticoletivistas não se uniram. Isso vai acontecer? Não. Também acho que não. Também acho que não. Olha que droga. Não vai. Mesmo porque isso que a gente chama de grupos anticoletivistas, na larga maioria, não é de grupos anticoletivistas. É um grupo de gente rançosa, que tem problemas ideológicos, não é uma gente que está realmente engajada na defesa da liberdade. E eu sou muito platonista nesse sentido. Não, platonista não, eu sou muito platônico nesse sentido, que é Platão, no 6º livro da República, ele fala assim, olha, eu não tenho pretensão de apresentar essa cidade como um modelo que vai ser abraçado por todas as pessoas indistintamente. Basta que uma parte da população aceite essas ideias como razoáveis. E eu, muito pragmaticamente, estou bem dentro desse registro. Eu não acho que a gente vai ter uma nação livre como poderia ser. Não acho que a gente vai ter uma nação marcada pela defesa dos indivíduos em vez de grupos de interesse. Não acho que a gente vai ter uma nação antilobista, antilobby de natureza política. Não acho. Mas eu acho que a gente poderia avançar muito. Só isso. Eu acho que a gente poderia ter um país muito melhor nesse sentido. Mas eu, com meus 44 anos, eu já passei da época de imaginar que a gente vai fincar uma bandeira de gado em cada jardim e falar aqui ninguém mexe, aqui ninguém pisa, aqui é meu espaço. Outro dia eu participei de um podcast de uns amigos porque vocês sabem, né, moçada, quando aquela minha fala lá de imposto é roubo, o Estado é uma gangue e sonegação é legítima defesa, aquilo repercutiu, deu Folha de São Paulo, deu antagonista, foi um negócio do cara. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim. Muito, atentamente. Como sempre, muito atentamente, velho. Foi do caralho aquele negócio e tal. Aí ele, um deles, né, que estava na apresentação, estava como host, me perguntou, falou, Denis, e aí, como é que é esse negócio e tal, né? Até dentro do mundo liberal houve um debate. Cara, como? Você quer me dizer que dentro... Aí, negão, aí, Vai, Corinthians! Você vai me dizer que dentro do mundo liberal houve um debate sobre uma coisa óbvia dessa? Aí eu ainda dei o exemplo, né? Eu falei para ele, cara, imagina, você tem 10 cômodos na sua casa, vem um Estado, toma 5 cômodos da sua casa, dizendo que vai fazer bom uso desse negócio, porque é importante tomar os 5 cômodos, e você vai discutir a plausibilidade disso dentro do mundo liberal? A função social da propriedade. A minha declaração à Folha de São Paulo deveria repercutir dentro do mundo liberal como uma coisa óbvia. Falar assim, óbvio. O que o Denão está falando lá
É o óbvio, é o que a gente fala aqui dentro o tempo inteiro. Não houve grande polêmica dentro do mundo liberal. Não, velho, se houve polêmica dentro do mundo liberal, eu vou falar que a gente está defendendo um país livre? Não está nunca. A gente está simplesmente tentando avançar uns pedacinhos para que a gente, sei lá, cara, deixe um resultado melhor para os nossos filhos e netos. Mas hoje a gente está muito distante disso. Venha Bolsonaro. E eu vou dar uma cavada mais nessa questão de liberal, que é caro a todos nós aqui, né? E trazer a história da República que você estava falando, e eu lembrei, né? Sei lá pelo livro 3 ou 4, que é quando ele transmuta, né, a ideia de justiça para a ideia de política, né? E então, assim, e aí, assim, a justiça do ponto de vista individual passa a ser a teoria que ele vai estudar para a política do ponto de vista coletivo, né? Ethos e nomos. Ethos pessoal, fundamentando a sua ética de vida, e nomos enquanto a lei. Ela tinha que ser um contínuo. O jeito que você se comporta é o mesmo jeito. É a ideia de se comportar da forma pública da mesma forma que privada. É a mesma mito do anel de Giges nesse sentido. Perfeito. E na medida que a gente vai se tornando cada vez menos liberal, a sociedade vai se tornando cada vez mais injusta. É isso. Né? E hipócrita nesse sentido, né? Quer dizer, existem valores pessoais que não são os mesmos valores coletivos, mas... Sim, e do ponto de vista do indivíduo, né? Injusta do ponto de vista de indivíduo. Né? Então você fala assim, o que isso aqui... A gente passou 2 horas falando disso, o que isso tem a ver com o meu ponto de vista, com a minha vida prática, né? Eu acho que isso é o link, né? A sociedade mais injusta para você. Só para dar o remate. Cara, você sabe que os gregos, mas Platão fez isso de maneira magistral. Ele projeta a ideia de cosmos, de ordem, beleza e proporção, passando do indivíduo para a polis e da polis para o mundo, para o cosmos propriamente dito, né? Tomado em sentido macro. O que nós estamos discutindo aqui é a possibilidade de termos um mundo político, ou seja, um mundo da polis, que seja melhor, sem mexermos nas instâncias individuais. Por isso que não dá para não ser cético. Quando você tem uma população que é descrente ou mesmo desconhece os princípios fundamentais da defesa da liberdade, como é que você vai projetar isso em termos cosmológicos dentro da polis? A polis é um exato retrato da qualidade dos indivíduos que nela estão. Aristóteles tem uma metáfora tão bonita disso no seu livro sobre a política, que é a do navio. Todos nós, dentro de uma nau, dentro de um barco, cada um exercendo uma função. Ora, se o cozinheiro do barco exerce mal a sua função, ou seja, ele nos fornece uma comida de má qualidade, isso necessariamente vai afetar a qualidade do capitão do barco, vai afetar a qualidade dos guerreiros que estão no barco, vai afetar a qualidade dos caras que lavam o deck do barco. Então está tudo organizado em termos de qualidades individuais. Se nós somos, enquanto indivíduos, baitas porcarias, como é que a gente constrói um mundo político maravilhoso? Isso é uma impossibilidade. Perfeito, cara. Isso é uma impossibilidade. E a racionalidade é linda, mas, meu amigo, você sabe que nós temos uma coisa chamada tempo. Cronos. Tem uns arrombados ali, então eu... Aproveitamos nosso Kairos aqui e agora chegamos no Cronos. O tempo do Cronos. É horrível esse tempo do Cronos. E hoje eu queria propor uma coisa, ninguém sabe disso, mas eu queria propor uma coisa diferente, que é o seguinte. A gente tem um pitch do livro normalmente, mas hoje eu queria fazer o pitch do agradecimento. O pitch do agradecimento ao Denis Xavier, cara. O pitch Sim, cara. Por quê? Porque você, meu amigo, abriu mão da sua vida aí durante um tempão para poder buscar algo que é sublime e é muito maior do que você mesmo, contrariando os objetivistas lá, hein? Já vou te falar isso. Contrariando os objetivistas lá. Eu sempre disse. Eu nem vou comentar, hein? Não, nada contra, adoro eles. Mas assim, cara... eu acho que assim, primeiro que foi muito legal, né? Mais uma vez, irmão, obrigado por tudo. E obrigado por você ter colocado a sua vida aí
ter mudado, ido de Uberlândia para Brasília, depois de volta para Uberlândia, e ter parado de fazer um monte de coisa que você poderia estar fazendo, botando dinheiro no bolso e botando um monte de outras coisas para defender isso que para nós é tão caro, que são os princípios, e principalmente os princípios da liberdade. Eu coloco um pouquinho de prudência junto, mas os princípios da liberdade. E eu gostaria, eu pessoalmente, de te falar o quanto isso é inspirador, e sempre foi para todos nós. Eu não tenho a menor dúvida que tem um monte de gente que está ouvindo a gente e que gostaria de externar isso para você. Eu sei que você deve ter recebido um monte de mensagem carinhosa e incentivadora dessas coisas que aconteceram nesses últimos meses, mas eu queria fazer esse pitch do agradecimento, porque eu sei, cara, que às vezes pode não mudar o mundo inteiro, mas muda a vida de algumas pessoas, e basta você mudar a vida de uma para tudo isso valer a pena, né? E esse podcast só existe porque eu li o teu livro, e a gente se juntou, e a gente foi dando passos. Então, meu amigo, o agradecimento é independente do resultado obtido ou não. Tenha certeza que você toca e irá continuar tocando muita gente, assim como nós somos o exemplo. E tem muito a ver com sair da caverna, né? Eu não queria puxar a sardinha pro nosso lado, mas exatamente o movimento de sair da caverna, olhar pra luz, virar pro pessoal dentro da caverna e falar: galera, vocês não sabem o que tem lá fora. E aí, no primeiro momento, você vai encontrar uma resistência grotesca. Fala assim, como lá fora? O que conta são essas maravilhosas silhuetas projetadas nessa parede obscura. Então, para convencer de fazer as coisas, gasta energia. Parabéns, meu querido. Aí tem que ter um cara, tipo, com os ombros largos, assim, isso, grande. isso. Porque aí você quebra, você escreve meia dúzia de livro. Ninguém discute com ele. Você escreve meia dúzia de livro, e aí você até quebra o grilhão do arrombado. Né? Aí você fala: velho, para de ser coletivista. Olha aqui, velho, eu vou te dar pílulas que vão te soltar. Aí o cara olha pra cima e fala: mano, mas tem que subir essa pirambeira em direção à luz, né? Então, aí assim, e a gente falou muito aqui de que a gente vive uma falta de exemplos, e você, para mim, é um desses exemplos. Assim, é um cara que reúne todas as condições para estimular e continuar alimentando essa esperança que a gente tem. A gente não pode deixar de ter essa esperança, né? Eu acho que o que sobrou para a gente depois dessas eleições foi a esperança, né? Então, eu acho que... Igual em Pandora, né? Eu acho que depois é a última que sobra, né? Quando tá tudo vazio, sobra a esperança, né? Então, eu acho que o agradecimento que o Magal propôs aqui, ele é mais do que legítimo. Então, obrigado mesmo. Vocês ficam falando essas coisas, querendo me fazer chorar, esses negócios. Jamais. Cara, mas são aquelas coisas assim, a gente faz porque a gente quer o bem, né, cara? A gente quer o bem, assim, a gente queria um país melhor também, tem essas coisas, eu acho que, e eu tô me emocionando mesmo, vocês são muito filha da puta. Assim. A gente te ama, irmão. Não, cara, que o bem é bom, né? O bem é bom. Não, mas é porque assim, cara, a gente essa ideia de deixar um país diferente, um legado diferente, não é fácil não. E eu não falo nem por eleições nem nada, mas por ver o quanto a gente ainda tem que caminhar, o tanto que a coisa é dura, enquanto o processo é duro, os adversários são muito fortes, mas, cara, vale muito a pena quando a gente encontra bons amigos assim, né? Quando a gente senta lá junto para trocar ideia, e a Randy fala que a vida das pessoas que rompem limites é uma vida muito solitária, né? Então, assim, é meio dura, né, às vezes. E eu comecei com isso dentro da universidade, né, cara? Dentro da universidade eu sou persona não grata, é um negócio bem barra pesada.
Mas quando você encontra esses amigos assim pelo caminho, você vê que o troço vale a pena. E como eu disse lá atrás, né? Quando você vê essa juventude toda vindo, mesmo que intuitivamente, com esses valores, assim, falar, cara, não, a gente vai partir para cima e tal, a nossa passagem aqui é muito breve, né, velho? A gente passa muito rápido. Quando eu olho pro meu pai com 70 e tantos anos, minha mãe com 70, eu com 44, eu falo, cara do céu, tá passando muito rápido. No outro dia eu fui ao bebê da minha sobrinha com 15 anos, o que tá acontecendo, né? E a passagem é muito rápida. Então, acho que o que conta é querer mesmo deixar uma coisa boa aí para que a gente, não só enquanto indivíduo, mas enquanto nação, a gente melhore, porque, cara, precisa, né, velho? Muita gente, a gente não discute filosofia, a gente está discutindo comida à mesa, tem muita gente sofrendo por aí, é muito ruim, né, cara? Exato. Tem muita gente. Muito cara, bem colocado. Vou te falar uma coisa, velho, o que você transpassa pra gente é genial, é maravilhoso, cara. Nós estamos juntos nessa batalha aí, batalha da vida, né? Obrigado a vocês. Próximo round. Agora tem mais um round. A batalha de se transformar a cada dia, né? A batalha de ouvir, de mudar. Vamos repondo as nossas filosofias. Exatamente. Cara, muito obrigado. Saiba que estás no nosso coração. Inclusive, semana que vem o senhor... Além do coração, estará nessa cadeira. Semana que vem, meu irmão, temos o Bruno Garchag aqui pra gente trocar uma ideia. Papo bom, hein? A minha alegria é pensar que vocês estão me empregando agora que eu tô desempregado. Eu fico me envolvendo com essas corridas eleitorais. O Garchagen catou a cinta no minuto 0. Você olhou ele? Não. Só o Garchagen falou assim: por que o lulismo não presta e tal? Ele já tá batendo no minuto. Ele já sacou no minuto 0. Eu quero perguntar pra ele. Chinela vai cantar. Eu preciso lembrar uma coisa, já que ele falou de empregando, meus amigos, não esqueçam da Alux Investimentos. ALLXinvestimentos.com. Se você quer se dar bem, meu amigo, com experiência no mercado, a virtude da prudência, procurando a coisa boa, vá atrás do Ronaldo Bella. Isso aí. Se você aprendeu alguma coisa hoje, é que você tem que fazer isso. É que você tem que fazer isso. Mano, só isso, valeu. Não, porque se você for depender da política, você tá fudido, irmão. Então, assim, ó, bora fazer dinheiro nessa vida, galera. Você viu aquele, como é que chama aquele marajá do Bitcoin lá? Eu vi. Cara, ele teve quase 40 mil votos, velho. Bizarro. É a realidade do Brasil, meu amigo. E esse dog aí? Quem que é esse dog aí que tá na câmera aí? Bota o dog lá pra nós. É o Thales Mileto, vocês não conheciam o Thales Mileto? É o Thales? Aí sim. Porra, cara. O primeiro, o primeiro. E você vê que ele tem um olhar pro horizonte, olha lá. Ele olha pro infinito, olha lá. Ele olha pro alto, de vez em quando, cai em falso no buraco. A coisa é muito Thales. Não, velho. Não, meu querido. Valeu, meu irmão. Abraço. A gente adora. Semana que vem tamo junto novamente. Muito obrigado por hoje, meu amigo. Boa noite. Obrigado por tudo. Pra todo mundo. Caio, Camarão, William. Meus queridos. Valeu, obrigado. Muito obrigado por hoje. Não esqueçam, @BeyondTheCavePDC, apoia.se/Beyond, R$20 por mês. Tamo junto. R$20 por mês, os nudes são disparados automaticamente. Nudes automáticos e agora nudes de um campeão de natação também está disponível. Quer saber mais? Siga a gente, @BeyondTheCavePDC. Valeu, galera. Boa noite. Valeu. Valeu, tchau.